Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Conta e Manda. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, já queria pedir para você ativar o sininho para receber as nossas notificações, para compartilhar, para curtir geral, tudo que a gente traz aqui no podcast Conta e Manda, sempre com informação, opinião e aquele climinha também de leveza. É ou não é, Carlos Eduardo? É, mulher? É isso, Francisco Aiello, agradecendo mais uma vez a parceria de todos vocês nas nossas redes sociais e a parceria da Colibril, né? Chopp com DNA carioca, com vários sabores. Se você quiser conhecer o trabalho da Colibril, do pessoal da Colibril, basta frequentar as redes sociais, todo o espaço da rede da Colibril. Se quiser realizar o seu evento, por exemplo, com os amigos, nesse período aí de muito futebol, para tudo quanto é lado, quer reunir a turma em torno de uma boa partida de futebol, com um bom chopinho, conheça o trabalho da Colibril, nosso parceiro aqui do Conta e Manda Podcast, recebendo... Eu não tenho estrela de xerife, Não. você também não tem. Mas ele tinha, Não, cara. É um colecionador de Que histórias isso? e um colecionador de títulos Que também, isso, né? Que isso. Ricardo Obrigado. Rocha com a gente. E aí, Ricardo, tudo bem? Que bom. Desculpa aí. Primeiro me desculpar, porque já era para estar aqui há muito tempo, Pois né? Mas é, a gente as está viagens, tentando agendar. vocês também. Você é muito ocupado, né, Não, Ricardo? vocês não. Prazer, cara, em receber você aqui nesse Conta e Manda. Pra gente bater um papo, né? Falar muito sobre a tua vida e também falar muito sobre o que tá acontecendo. Por exemplo, Copa do Mundo de Clubes. Gostei. Curtiu? Gostei. Obrigado aí. Acha que Elo pegou? Évora, Acha obrigado que pelo pegou? carinho de ter me convidado aqui e estar com vocês. Eu acho que pegou. Se fala muito assim, na Europa não pegou porque era um descanso, muita gente sai de férias e realmente muita gente sai de férias. É uma época que muita gente sai de férias. Mas eu acho que eu vou falar em relação a mim, ao meu país. Pegou sim. Eu acho que os 4 clubes estiveram bem na competição, estiveram bem. Poderia um pouco mais? Poderia sim. Por que não? Eu acho que se esperava muito. Futebol é muito engraçado, porque se esperava muito de Palmeiras e Flamengo e depois um pouco Botafogo. O Fluminense estava lá na rabeira. E o grande destaque foi o Fluminense. Futebol é sensacional por isso. Eu acho que futebol é o único esporte que você joga bem e perde. No basquete, tu joga bem, tu mete logo 100 de diferença. Isso. O vôlei, tu mete... O futebol, não. Você joga... Você vê, eu vou falar desse jogo que vocês acompanharam, né? Eram garotos na época, igual a mim. Brasil e Argentina, 90. Foi um massacre. Sim. 3 bolas na trave. Foi a melhor partida do Brasil na Copa do Mundo. Massacre. Eu converso com o Goicoechea até hoje e ele fala, Ricardo, eu nunca vi tanta bola no palo. Ele fala da bola no pau. E um massacre, mas assim, é isso que eu digo do futebol. E essa Copa do Mundo, eu acho que ela veio para ficar. Eu acho que ela veio... Muitos clubes ainda estão reclamando sobre calendário, mas eles estão reclamando dos europeus. Sim. Eles estão reclamando o que a gente reclamava muito pouco. Eu me lembro, Aiello e Évora, eu queria falar com vocês porque é uma coisa... O Botafogo. Aquilo foi insano que fizeram com o Botafogo ano passado. Sim. Em 8 dias... Em 8 dias, mais de 70 partidas, porque os caras estão reclamando, mas eles têm que saber disso. Mais de 70, o Botafogo, em 8 dias, ele ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Né? Mais ou menos isso, né? Colado, 8, 10 dias. Foi colado. Foi colado. Sim. Libertadores e Brasileiro. Sábado jogou... E domingo, Não, jogou sábado na final com o Atlético. E E detalhe. no final de semana seguinte. E né? fora. Não, mas jogou na quarta também. na quarta também. Sim. Teve jogo na quarta Ele não pelo parou. Brasileiro. E depois já Não viajou parou. e já caiu de Não, e paraquedas no viajou Mundial. no domingo. Sim. Os jogadores reclamaram que um avião péssimo, não conseguiram dormir para jogar na quarta. Aí perdeu, não sei qual é o time, não recordo agora, 2-0. Pachuca do México. Aí, o Botafogo, alguns criticando. Eu falei, meu Deus, é muito insano. Então, esses torcedores que criticaram, olha o que eles estão reclamando. E com tempo de descanso, pouquinho. O Botafogo foi direto. Então, eu acho que eles estão reclamando. Eu acho que até com razão, porque tem que realmente, quando for fazer esse calendário, a gente precisa ter atenção um pouco no descanso do jogador. Eu acho que também tem uma coisa, eu não sei se vocês acham, irmão. A gente tem que igualar o calendário deles, senão vai ser complicado. Mas essa história é antiga pra É antiga, mas caramba. senão não vai ser. Ou senão a gente fica, não reclama, e quando for a vez dele também não tem que reclamar. Porque o que eles estão passando, que eles estão reclamando, a gente passou todos esses anos. Sim. Eu não falo do futebol, tá? O futebol evoluiu, eles estão jogando muito, eles cresceram futebolisticamente, e eles cresceram taticamente, tudo eles cresceram. Os jogadores fortes, né? Os jogadores bem treinados.
Agora eles estão sentindo esse cansaço. Então esse cansaço a gente realmente também teve, dentro já em 20 anos, aí Éboli. A gente tem um título, que é o do Corinthians. Eles ganharam todos. Nenhum time sul-americano tem. Não é o Brasil, não. Sim. Acho que é 20 anos, né? Só o Corinthians. Não 2000, tem. Não tem. Tô te falando. Não tem. Todos foram europeus. O Corinthians foi 2012. 2012. E não tem mais. Vai pegando, é tudo europeu. É tudo europeu. É Chelsea, é Real Madrid, é 4 vezes. Então, só eles que ganhavam. Então, com o descanso, com o que o Fluminense aplicou nesse campeonato, eu acho que foi bom pra gente. Eu acho que o Fluminense, eu dei uma declaração que muitas vezes não vê a magnitude da situação das coisas. Eu acho que o Fluminense resgatou o futebol brasileiro. Não é que o Fluminense tem o melhor futebol do Brasil, mas deu um ânimo para a nossa seleção. Mexe, que a gente pode sim, a gente pode lutar. Eles ainda estão na frente, ninguém é bobo. O futebol apresentado pelo Paris Saint-Germain pode não ser campeão, aquilo que eu digo, Sim. 90 minutos, Sim. mas é muito bonito. Os caras ganharam 3 títulos já, pode ir pro 4º esse Você ano. acha que eles estão jogando como a gente jogava? Eu Porque acho o jogo hoje do Paris Saint-Germain assim, eu é acho absurdo. Assim, é absurdo, mas assim, é diferente numa coisa. Eu acho eles, em termos de conjunto, eles são sensacionais. Mas a gente não tinha isso, Tinha, além da mas qualidade técnica? É isso que eu ia dizer. A nossa qualidade é melhor do que a deles. Era melhor. Se você botar jogador... Não, eles concordo. são técnicos bons, ok. Mas é aquilo que eu digo, eles evoluíram. Porque eles sempre foram tática e muita força. E eles aprenderam a jogar. Aprenderam a acho jogar, que- que eu digo, melhoraram Sim, muito. na qualidade na técnica. qualidade técnica. Entrou um componente hoje no aspecto tático, né? Já há algum tempo que a gente vê isso em várias equipes, que é a tendência da marcação muito forte na saída do adversário, né? Tá marcação alta, pressão. E isso acaba sendo uma característica importante de várias equipes vitoriosas. O Paris Saint-Germain também adota isso. Então, Bate, não sei bate se é o muito... tiro de meta. É, porque isso não era... Não, a não fazia saída muito de parte bola dos do modelos Paris mais Saint-Germain, antigos, não fazia muito parte dos modelos mais antigos. Então você tem a marcação muito forte, com técnica também. Mas vocês não acham, Éboli, né, e Aiello, que isso vem do futebol espanhol? Porque o treinador é espanhol, Luiz Henrique. E quem inventou tudo isso, há muitos anos, cara, o Cruyff fazia isso muito bem, mas Guardiola são 2 espanhóis. Então você não vê treinador português fazendo esse tipo de marcação. Só um fez no Brasil, Jorge Jesus. Jorge Jesus com o Flamengo. Jorge Jesus, eu digo sempre, Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. E Jorge Jesus redescobriu, porque depois da chegada dele, começa a ter... como é que esse cara joga assim? Os treinadores brasileiros não conseguem fazer esse tipo de marcação dentro do campo. O Felipe Luiz tá fazendo isso no Flamengo agora, né? É isso que eu tô te falando. O Jorge Jesus, ele mexeu no futebol. Não digo pra ruim, não, pra bom. Ele mexeu com o futebol brasileiro. Naquele Flamengo que ele tinha, e todo mundo fica falando aquela bobagem. Ah, mas ele tinha um grande elenco. Não tem problema nenhum. Tem muitos que têm grande elenco e não conseguem fazer. Sim. Não se trata por bom elenco ou mau elenco. Você vê o Paris Saint-Germain investiu milhões e não conseguiu ganhar nada. Aí agora com o Luiz Henrique fez um pouco com a limpeza e tá jogando Isso muito. é o que? É mentalidade? Mentalidade. Você foi jogador, né? E sim, Copa do Mundo, né? Jogou na Europa, jogou no Real Madrid, né? Enfim. Isso é o que? É aquilo que a gente chama de o jogador comprar a ideia do técnico? Tem muito a ver com o técnico. Eu sempre digo, eu trabalhei com o Tele no São Paulo. E ele tem uma ideia de jogo. E ela foi construída, começa a ser construída em 90, perde o campeonato pro Corinthians, aí ganha em 91 pro Bragantino. Então essa ideia, eu fui vendido na época pro Real Madrid, mas ela continua essa ideia de jogo. E ela vai muito bem, o Tele é tricampeão mundial. Mas como é que o jogador compra essa ideia? Como é que o jogador Treinamento, assim, dia a cara, dia. olha só, vamos fazer realmente, Compra. porque mais uma vez, né? Você jogou bola e deve ter visto, deve ter convivido e deve ter vivenciado o técnico chamar, gente, vamos jogar desse jeito e jogador e vocês. Não vai. Tem. Como é que rola esse poder de convencimento em cima do jogador? Primeiro, o início do trabalho, né? Como o Diniz faz também. O Diniz, eu sempre digo, eu gosto muito do Diniz, mas ele precisa de tempo. O Luiz Henrique também teve um tempo para trabalhar esses jogadores. Né? Teve um ano que não foi muito bom, esse ano ganha tudo. Tá. Eu acho que precisa tempo, não sei se o Brasil tem essa paciência com os treinadores, mas esse tipo de jogo precisa de tempo. Você vê, os atacantes, ele marca os defensores, é o contrário. Sim. Quando a gente, não, os defensores vão marcar o atacante, eles marcam. Você, para driblar um ponta, um jogador de fundo ou um atacante, é difícil, porque eles te marcam, eles são muito fortes na marcação. E aí ele empurra o meio-campo. Eu acho o seguinte: isso aí, como é que consegue? Primeiro, o convencimento vem, é claro, do treinador com os jogadores, e quando põe em prática, você diz, realmente a coisa está caminhando.
É isso aí que ele O quer. jogador percebe na prática. Percebe na prática. O Luiz Henrique, eu não sei se vocês sabem, eu joguei com ele no Real Madrid. É mesmo? É, meu amigo. Luiz Henrique é meu E amigo. como é que era o Luiz Henrique como jogador? Sensacional. Um jogador Já tático. era um cara assim Era. que dentro de campo, tem técnico que diz isso, né? É o meu treinador dentro de campo? Ele era muito novo. Eu não diria que ele chegou, eu não cheguei a pegar ele assim. Depois ele amadureceu, foi pro Barcelona. Foi pro Barcelona, Mas né? ele veio do Sport Gijón, se eu não me engano. Ele veio do Sport Gijón, uma promessa. Quando eu cheguei, ele chegou. Então convivemos 2 anos. Ele era um cara, assim, taticamente muito obediente. Jogava em várias. Se botar de lateral, ele jogava de atacante, de ponta. Ele fazia várias funções dentro de campo. Então acho que isso ajudou muito ele. Que ele gosta desse tipo de jogador. Você vê que não tem posição. Não. O time dele, às vezes, o cara tá na direita, tá na esquerda, tá no meio. Se mantém a defesa, mas os jogadores de meio campo, eles se mantêm, mas ele sai, ele larga, ele agride. O Vitinho é o quê? É volante, é exato. meia, é meia atacante, é o quê? Joga, e joga aí, de E o tudo ali. Vitinho fala, né, que a grande força do Paris Saint-Germain é esse jogo coletivo. O Dembélé, gente, Dembélé já foi chamado de jogador preguiçoso. Verdade. Não, tava morto no Barcelona. Corre pra Verdade. caramba hoje no Paris Saint-Germain. Porque isso é mais. É isso que eu digo, Ébole. Vai muito do treinador, em tirar tudo do jogador. Você vê, vamos buscar aqui no Brasil Abel. Abel tira tudo do jogador. Ele tira tudo, o máximo que ele pode do jogador. Quando você pensa que o Palmeiras está morto, ressurge. Por quê? Porque ele trabalha a base, trabalha a cabeça dos jogadores. O treinador é muito importante hoje, sempre foi, né? Claro, a gente de campos, eu acho que a gente tinha mais liderança, assim, de comandar um pouco junto com o treinador. Mas, assim, esses treinadores que estão agora, principalmente o esquema de jogo, quando eu vejo, tem muito a ver com o Guardiola e tem muito a ver com o Luiz Henrique, 2 espanhóis. Olha como joga a seleção espanhola. Sim. É te pressionando. Aí eu te pergunto, o Bayern de Munique, olha como joga pressionando. Sabe quem levou isso? Guardiola, quando esteve lá. Foi técnico lá. Eu falo para os caras que Guardiola não reformou só o futebol espanhol, ele reformou o futebol mundial da maneira de jogar. Porque antigamente, você sabe, você está com essa camisa do Futebol Clube Barcelona, que eu joguei muito, né, contra. Eu trouxe pra te irritar. Não, Eu vim que pra te isso. irritar. Porque você jogou no Real. Não. Eu você, vou de Barcelona Mas é pra bonita, irritar o Ricardo. é bonito. O meu amigo Deco tá lá, um grande abraço, tá fazendo um belo trabalho, entendeu? Então, essa maneira de jogar pressionando, ela vem do Cruyff. Essa maneira de segurar a bola, de ter a posse de bola. O Guardiola, vocês estão lembrados no Barcelona, o tic-tac, né? Ele ficou irritado disso. Porque não agredia muito. Ele tinha a posse de bola, agredia pouco. Mas aí a evolução qual é? Agredir com a marcação em cima. Mudou muito. Eles te agridem, eles criam 10, 15 chances de gols. Eu vi um jogador brasileiro de um time falando sobre jogar contra o time de Guardiola. Ele falou, a gente consegue jogar 30, eles jogam 45, mas eles jogam o tempo todo a posse de bola e te agredindo. Sim. Aquele tic-tac não existe mais. Né? Existe sim. Chamada posse de bola falsa, né? Não tem mais. É a posse de bola agora que termina numa finalização. Muitas vezes isso você aí. roubar a bola na área mais perigosa do campo. Sim, né? porque você corre menos. E você mais próximo do gol. O time não se desgasta muito menos, você reduz o campo e pega muitas vezes o adversário desarrumado defensivamente. E pega, porque você para treinar contra esses caras, você quer sair jogando também. E aí é onde ele te mata. Flamengo e Bayern de Munique. Exatamente, 3 gols pelo meio. Os 3 gols do Flamengo foi pelo meio. Falha de quê? De marcação. Por quê? Saiu o primeiro gol. Saiu o segundo. Gente, calma, vamos. Saiu o segundo, o terceiro, o quarto. Tem horas que é importante ter rapidamente essa leitura do jogo. Falar, olha, erramos a primeira. Na segunda já não vai ter mais jogada pelo meio, tem que dar o chutão, tem que dar o bicão. Tem que ter essa percepção em campo, né? Tem. Ali todo mundo tá culpando, né? O treinador, o Felipe Luiz, tudo. Não, mas isso faz parte do jogo também, mas tem que ter a percepção. Mas o Diniz você não joga... diz isso. Porque o Diniz diz o seguinte, e aí assim, eu queria a tua opinião. Porque se você tem um conceito, qual é o teu conceito? É sair na troca de passes. Se você se sente pressionado pelo adversário e aí você toma um gol porque você errou um passe e você começa a rifar essa bola, né? A quebrar essa bola, você abriu mão do teu conceito. Tá, mas aí é o que eu digo, você tem que ter, não é só um conceito. O conceito não está funcionando. Não está funcionando, você tem mais. Eu não mas a gente viu isso acontecer muito com o Diniz. Diniz. Eu sei, mas você buscar as correções com a bola rolando. Mas essa é a grande crítica que se faz ao trabalho do Diniz. Mas aí é que tá. Mas o Diniz, ele não fala que ele não dá, que ele orienta a não dar chute pra frente. Tem horas que o mais inteligente é você reiniciar a jogada com a bola no pé do vamos dizer, o atrás. Flamengo mesmo, quando perdeu do Bayern, né? Eu olhando o jogo, eu digo, porra,
tira essa bola e tira o time de trás. Porque a defesa do Bayern, são jogadores, tem velocidade tudinho, mas não são tão rápidos. E você buscar o fundo na velocidade dos jogadores, é isso que eu digo, é treinamento. Até o chutão é treinamento, sabia? Quebrou essa bola, olha, vou quebrar do lado direito, vai ter que ter algum jogador ali aberto do lado direito. Então até o chutão, ele é treinamento. Eu tô te falando. Ó, quando tiver do meu lado direito, eu vou quebrar essa bola, eu vou quebrar ali. Alguém tem que estar. Então o Bayern pressionou. Eu não concordo. Eu acho que tem momentos, sim, de sair jogando. É lindo, é bonito. Por isso que os times europeus têm saído na frente. Por quê? Aquilo que o Ebole falou. Quando você rouba, você está roubando a bola dentro do campo. Já está perto do gol. Então por isso que eles criam muito. Né? Agora, se você sair jogando, ok, saiu bonito. A chance de tu perder desses times europeus é grande, tá? É grande. Sim. Porque eles há anos vêm jogando assim. Nós temos uma adaptação de jogo só com Diniz e com Jorge Jesus. E que depois saíram e que outros treinadores entraram e mudaram. Então não é mole não, você precisa de tempo para trabalhar. Agora é claro, o Bayern de Munique te marcou praticamente os 90 minutos dentro do campo do Flamengo, pressionando. Você vê, o Flamengo no esforço faz 2-1, eles fazem lá de 3. Aí vai lá 3-2, 4. Aí vem a eficiência de se aproveitar bem do erro do adversário. É, exatamente. E aí eles têm que ter eficiência máxima. Não, mas essa eficiência, eu digo, a eficiência no futebol brasileiro chama dinheiro. Porque aí você contrata os melhores. São jogadores com qualidade, que tu não pode. Olha os jogadores do meio campo desses times. É impressionante. Né? É impressionante. Jogadores do meio campo é o que faz a diferença, porque eles sabem jogar futebol. Marcam e constroem, Acabei de citar o exemplo do Vitinho fundamento, aqui. Né? Impressionante. Fundamento. É o fundamento. Bom chute. Sim, bom passe, o cara que não erra passe. Vamos dizer, a gente hoje no Brasil, a seleção brasileira, vamos só tocar, vamos dizer, a gente hoje quer o Casimiro, porque não tem esse homem. Porque a gente ainda não tem, não é que não tenha jogador, não está treinado para ter essa qualidade que tem o Paris Saint-Germain. Eu acho que nenhuma seleção tá, Ricardo. Nenhuma. Porque seu trabalho o quê, Ricardo? De tempo. De dia, diário. E na seleção não funciona Não desse funciona. jeito. Então, o que é que ele fez? Você vê, esses 2 jogos a gente não tomou gol. Sim. Não sofremos. Contra o Paraguai, tudo bem, é Paraguai, mas o Equador está muito bem, segundo. O Brasil foi lá, 0-0, não sofreu. E depois, o Paraguai em casa jogou bem e mereceu o resultado. Então, isso precisa de tempo. Então, Luiz Henrique, 1 ano ou mais já lá ali no Paris Saint-Germain, trabalhando. O Guardiola nem se fala, 7, 8 anos no time. Você vê, não foi bem. O Guardiola, em 7 campeonatos da inglês, ele ganhou 6. Perdeu 1. É muita coisa. Você destacou as lideranças, né? Que você representava e que você também via em outros jogadores. Recentemente você falou sobre a volta do Thiago Silva à seleção brasileira. Pensando nisso, na tua opinião, não há lideranças hoje na seleção brasileira? Falta. Ou no futebol brasileiro falta mais isso? Falta um pouco mais. Nos clubes tem alguns, mas não estão na seleção. Mas eu digo, na seleção que eu digo, quando eu falei uma vez, o Brasil não tem, não é que não tem a liderança, mas tem poucas. Eu vou te falar uma coisa, em 94 eu vou falar da minha, porque onde eu joguei, você tem Jorginho, eu, Dunga, Mauro Silva, Leonardo, Branco. Olha quanta Dunga aí. Gente, porque Romário e Bebeto eram os nossos caras que iam decidir. Mas eu digo da gente ali, vamos, força. É muita liderança. E hoje se tornaram liderança, Paulo Sérgio mesmo, que era um jovem jogador, mas tinha liderança. Entendeu? Então, liderança, ela é importante. Você vê, a gente quer o quê? Que o Casimiro jogue, porque a gente tá faltando aquela liderança atrás. Né? E já é o 30 e pouco. Quando eu falo do Thiago Silva, eu sempre digo, se Thiago Silva tá em qualquer seleção aí, eu acho que como tá jogando, era convocado. Ninguém ia falar da idade. Ninguém ia falar. O Messi, para ser campeão, ele precisou de 5 Copas do Mundo. Thiago, se eu não me engano, se foi a 4ª dele, né? 4ª ou 5ª, não sei. Muito, foi bastante. Thiago 10, Silva... 10. A primeira dele foi 10? O 14 no Brasil. Eu acho que foi 14. 14, 18, 22, mais ou menos. Vamos 4, contar. 3-4, né? Podendo ir para 5ª agora, não sei. Então, eu vejo ele tecnicamente muito bom jogador. Agora, você não pode levar o Thiago... eu, de coração, do jeito que eu pedi para ele jogar todos os jogos, ele não pode sofrer. Porque ele é inteligentíssimo. Você pode jogar com a linha de 3 zagueiros. Aí as pessoas, mas 3 zagueiros. O Brasil ainda tem um jogador... 4 Copas. Então, 10, 14, 18 10. e 22. É isso aí. Então você pode sim levar um jogador como esse, pela qualidade e pelo grupo. Às vezes precisa de um jogador. Outra coisa, essa Copa agora são 8 jogos, tá?
Né? Se eu não me engano, 90 era 6, 94 foram 7. E agora são 8. Então aumentou. Então jogadores com esse nível... Eu não... Muitos jogadores experientes não, mas você tem um Thiago, um Casimiro ali, o Casimiro aí tem 30 e poucos anos, o Thiago já tem 40, que possa ajudar essa garotada a dizer, Thiago, tu vem aqui, tu não vai jogar todos os jogos. Você vê, o próprio Ronaldo entrava, o Filipão inteligentemente entrava, tirava o Ronaldo, porque ele vinha de uma lesão, às vezes tirava o Rivaldo em alguns jogos. Então é normal, então, Thiago, me ajuda aqui, abraça com ele. O treinador conhece ele muito bem. E por que não tem essas lideranças? Isso é geracional? É uma geracional. Geração que não apresenta essa característica? Não apresenta. Perfeito. Você colocou muito bem. Qual jogador novo hoje você percebe que possa ter uma liderança? Se é geracional? A gente tá falando em Casimiro, né? O Casimiro já tá com mais de 30. Não tô falando também. Casimiro, Thiago ainda. Eu prefiro esperar. Eu ainda não vejo esse jogador com essa liderança dentro de um grupo. Por quê? Porque não foi criado isso. A gente, quer ver um negócio? Eu vi uma entrevista do zagueiro do Flamengo, o Danilo, sensacional. Ele esteve comigo no programa, com o Galvão. Ele falou uma coisa que eu achei fenomenal. Ele disse, eu também tenho culpa. Olha, ele tem uma liderança, esse cara fodida, viu? Sim. Esse cara é sensacional, um cara do bem. Eu adorei conversar com ele. Ele falou assim, eu sinto que falta liderança. Eu sinto no clube que eu tô, né? A gente tem muitos lideranças, mas nos campeonatos, nos jogos. E ele falou assim mesmo, eu falei, não, que isso? Ele falou, eu tenho culpa também de não ter construído outras lideranças. Porque você vê, olha o que Cafu fala de 94 para ele ser a liderança. Roberto Carlos participava de eliminatórias com a gente. Então ele via na gente a liderança de querer ganhar de 24 anos. Então, o Danilo, ele fala isso, a minha geração não soube construir essa liderança. O Danilo falando do Flamengo, eu achei fantástico aquilo ali. Mas isso é o quê? Porque o jogador de hoje, ele tem outro tipo de foco no futebol, diferentemente da tua geração, por exemplo? Eu vou lançar aqui uma pensata aqui. Eu acho que o vestiário tá diferente. O dia a dia, o relacionamento dentro do vestiário. Tem umas coisas. Eu vejo jogadores mais dentro, cada um dentro da sua própria bolha, e se reúnem no campo para jogar. Eu acho que na tua época existia mais o contato, um jogador conhecia melhor o outro, melhor a cabeça do outro. Exatamente, eu queria, vamos dizer, se eu participasse hoje de uma Copa de um com esses jogadores, eu queria falar para eles uma coisa. Hoje tudo mudou, a internet, isso aqui mudou o mundo. Totalmente. Ponto um, tá? Totalmente. Como eu falei, quando você vê o título de 94, aquela faixa Acelera Ayrton, não foi feito lá. A gente mandava por fax. Ela quebrava, o Gilmar Rinaldo ficou quase a noite toda vinha por fax aquilo ali. Então tudo era difícil. Esse era o goleiro, né? Chegou uma parte do ar, aí ela colava, né? Não. Dá pro terceiro goleiro, não vai jogar, né? Não, mas quebrou. Então, pô, mas manda de novo. Não, mas depois saiu certinho. Então tudo era muito difícil, gente. Por isso que eu digo, eu respeito muito essa garotada de hoje. Eles têm a vida dele, mas assim, tem coisas na vida. Vamos dizer, quando eu estava na seleção, ficava eu e Márcio Santos. Hoje, eu acho, não, eu tenho certeza, porque eu vi na Grande Comari, cada jogador tem seu quarto. Não tem com quem você conversar. Mudou isso então? Antigamente não era pelo menos duplo. Romário e Branco, né? Não, Romário e Dunga. Ficou eu e Márcio Santos. Cada um com a sua suíte. Com o seu quarto. Então, cada um com a sua suíte. Eu não sou contra, tudo bem a modernidade, eu até acredito, mas eu digo... Aí ele vai escutar aquele diálogo do amigo, como eu tive com o Márcio. Márcio, vamos lá, ganhou, você tá bem. Pô, parabéns, irmão, vamos embora. Vamos dormir. Pô, jogou muito. Então é isso que eu digo. O teu parceiro de quarto era o Márcio Santos. Eu e o Márcio Santos. Então eu mais experiente, o Márcio mais um garoto. Então o que eu tô te falando é que falta, talvez isso, são coisas que... Por que não ser resgatada 2 no quarto? Para muitos é uma bobagem, eu não acho não. Porque você aqui, você no teu quarto sozinho, você vai conversar com o teu empresário, você vai conversar com as pessoas teus familiares, vai conversar com todo mundo. Vai mexer nas redes sociais, vai fazer a postagem. Vai fazer tudo que você imaginar. Entendeu? Então, eu acho que tem um momento para tudo isso. E outra coisa, não dá para esquecer tudo isso, são 40 dias, Évoli. São 40 dias, 45 de Copa do Mundo. Sim, de preparação. Não é sacrifício nenhum. É um orgulho. Eu estou aqui com vocês e eu gosto de contar isso. O mundo tem, eu toda vez vou falar isso, tem mais de 8 bilhões de habitantes. Campeões do mundo vivo não tem 500. Brasileiro tem 56, se eu não me engano.
E eu estou aqui como campeão do mundo, a gente está conversando, falando da Copa do Mundo. Sim. E o orgulho que eu tenho de ser campeão. E o orgulho de vocês ter visto a seleção campeã. Quantos garotos? Já são 24 anos. Vai completar igualzinho. Igualzinho. Que você E de viveu. novo Estados nos Unidos. Estados Unidos. Igualzinho que você viveu. Entendeu, irmão? Então eu Não fico... se quebra jejum de 24 anos sem liderança. Eu acho que tem que ter a liderança. Tem que ter. E outra coisa, a gente vai quebrar outro tabu. Que eu vou ser sério, eu estou falando isso, mas eu acredito na seleção brasileira. Que outro tabu. Nenhum treinador que foi campeão do mundo não era de outro país. Todos eram do país. Argentina foi Argentina, Brasil é Brasil. Sim. Você entendeu? É incrível. Agora pode ser que a gente quebre esse tabu. Porque ele é italiano. E eu confio nele. Independente. Se você pergunta, o treinador poderia ser um brasileiro. E se tu pegar a entrevista... Você defendeu isso antes da confirmação Sempre. do Ancelotti. Inclusive, você estava com um manifesto, né? Não foi um manifesto, Foi. você participou, É. liderou. Aí, ó, liderança, né? É. Como é que foi aquela construção daquele manifesto dos líderes, por exemplo, de jogadores líderes da seleção brasileira? Em relação ao que tinha acontecido na CBF, né? Ter escolhido, a gente não é contra nada, né? A gente só pede, a gente queria naquele manifesto dizer, olha, a gente precisa ter participação também para tentar ajudar a seleção brasileira. Eu acho que é um dos poucos países do mundo que tem pouca gente, né? Hoje você tem um branco cuidando da base, tem um Juan ali, praticamente você não tem quase ninguém, né, que seja importante para ajudar a seleção. Não tem mesmo. Não. Tô puxando pela memória, não tem mesmo. Não, tu pega a Argentina, tem 7. 7 ou mais, tá? O treinador, quando eu cheguei no News Old Boys, que eu joguei na Argentina, ele estava saindo. O seu auxiliar, Samuel, jogou comigo 2 anos no News Old Boys. Né? E outros mais que estão lá, então, são muita gente na Argentina. Eu acho que você tem que escutar o jogador. O Carlos Alberto Torres me falou uma coisa que eu achei importante. Uma vez, ele falou, futebol não se aprende na escola. Perfeito. E hoje a gente está mais na escola do que aprender o jogador de futebol. Tudo é livro, tudo. Eu não sou contra a nada. O mundo globalizado, você tem que acompanhar. Hoje os treinadores, você nunca vai ser pego de surpresa para jogar com um time lá do Azerbaijão. Tu vai olhar e vai saber como joga. Antigamente, isso aqui, sim. Antigamente era sim. toca-fita. Toca-fita é O tape, fita cassete. Fita cassete. Né? Aquela imagem ruim pra caramba. Só tinha 1 minuto de jogo. Exatamente, né? Jogadores sendo vendidos sem qualidade. Tinha isso também, né? A mostra aí tá o nosso Kaiser. Né? Que vai jogar até na França, como é que pode? Mas enfim, assim, a gente precisa estar de olho nisso tudo, mundo moderno. Eu acho que todos os treinadores têm que estar atento, né? Mas é incrível, tudo muda, não pode bater falta. Eu não vejo gol de falta no Brasil, gente. Dá uma olhada. Verdade. Na seleção brasileira, Faz porque 4 anos. Fisiologista não deixa, fisioterapeuta não deixa. Claro. Se faz isso na tua época, você ia fazer o quê? Não, eu quero dizer o seguinte. Eu queria perguntar qual é o fisiologista que vai falar para Messi, Cristiano Ronaldo ele não bater falta. Não vai. O jogador também tem que se impor. Diz, não, eu quero bater. Se machucar, tudo bem, a culpa é minha. O jogador também não vai, porra. Não se manifesta. E aí você citou 2 jogadores quase quarentões. É isso que eu tô te falando. Messi, descansa não, meu irmão. Eu preciso treinar. Eu prefiro aperfeiçoar. Eu posso definir o jogo nisso aqui. Ele fez o gol na Copa do Mundo dos Campeões. Claro. De falta, o Messi. É isso que eu te pergunto. O Arias fez pelo Fluminense. Sim. Ó, fala para o Cristiano Ronaldo. Fala. Primeiro para tirar ele não quer nenhum dos dois quer sair. E se eles quiserem treinar falta, eles vão treinar. Porque eles sabem que é importante. Eu prefiro, juro a você, eu prefiro diminuir um pouquinho, 10 minutos, 15 de treino. A bola parada ela é fundamental hoje. Define muito jogo. Muito jogo. Muitos jogos definem escanteio, córner, falta direto. O cara não pode treinar e o cara às vezes bate na bola bem, mas não treina, não se aperfeiçoa. O Zico se aperfeiçoa. De novo, todo mundo vai falar, não, mas é uma outra época. Eu sei que é uma outra época, mas não pode diminuir um pouco e pegar esses jogadores de qualidade e treinar. Então hoje está faltando muito isso, eu acho. Eu acho que está faltando isso. E sobre a liderança vem com você, tá? E quando o Cafu, eu vi o Cafu nascer no São Paulo, mas tu vê a garra e a força desse garoto. Entendeu? Então, isso é uma liderança. Eu tinha certeza que esse time do São Paulo, quando eu saí, quando a gente ganhou o Brasileiro, ia fazer um sucesso enorme.
e fez, né, sendo tricampeão mundial. Por quê? Porque eram garotos com uma vontade de vencer, com uma vontade de ganhar. Ele, Elivelto, Ivan, toda a geração, Ronaldão, que foi campeão do mundo comigo. Então a gente via a gana dos garotos. Então você tem que pegar isso também. E outra coisa, é claro que eu entendo também, todos os jogadores jovens querem ir embora, né? A gente ia embora numa... Eu fui sair daqui com 24 anos, 26, na primeira vez pro Sport de Portugal. Hoje é velho. Hoje é velho. Hoje um jogador nessa idade talvez esteja ultrapassado. Não então, tenha mercado. Os cara compram um jogador com 12, 10 anos, já fica Eu de olho. sempre ouvi que o auge da forma física, mental de um jogador é 27, 28 anos, né? Mas Agora com 17 já... Não, mas 17 é para venda, mas quer ver um negócio? Vini Júnior, o próprio Casimiro, muitos deles foram emprestados, não ficaram. Eles compraram, emprestaram, o Vini Júnior ficou da base, porque não estão amadurecidos. Você vê o Coutinho... É o caso talvez do Endrick agora, né? Que viva isso, né? Eu emprestaria ele, se ele não tiver mercado ali para nem ficar no banco. Eu gosto do Endrick, eu acho um bom jogador e digo para ele, se ele quiser ficar, fique, mas se não, vai jogar. O jogador precisa jogar. E agora o Gonzalo, né? O garoto da base do Real Madrid. Deixa eu só voltar aqui numa coisa rapidinho que fiquei curioso, né? Você dizendo que dividindo o quarto com o Márcio Santos. E aí Márcio, tá na hora de dormir. Era o quê? Ele tava no telefone com o empresário? Não tinha telefone, não. Era o quê, então? Tinha um tijolão, mas não. Eu digo assim, a gente conversar. Agora desliga aí, vamos dormir. Não. Se fosse hoje, eu dizia, irmão, vamos dormir, que amanhã tem jogo. É claro que eu falaria tranquilamente. Mas até hoje, eu tenho uma amizade muito grande, eu e o Márcio Santos. A gente é muito amigo. A gente conversa muito e vemos o evento agora lá em Recife. Batemos um papo, meu amigão. Entendeu? Mas assim, ele escutava. São garotos que escutavam, queriam o bem também. A gente tinha um grupo ali que era o seguinte: 10 jogadores, Aiello e Ébora, que estavam em 90, estavam em 94. Isso. Então esses 10 foram importantes. A gente sofreu. O que é que a gente faz para que não aconteça o que aconteceu em 90? Então a gente tirou tudo. A gente tinha uma caixinha, o presidente era Jorginho, o couro comia. Tinha caixinha? Tinha, o couro comia. Mas qual era a regra da caixinha? Tudo. Que tipo de punição? Vamos dizer, eu vou contar uma engraçada de Jorginho. Jorginho é o presidente da caixinha. E uma vez, tinha o ônibus sair junto e voltar junto. Ninguém podia sair. Todo mundo junto. Algumas coisas. Jantar, 18 horas, 18 e 1, multa. Era clube de futebol, era caixinha, mas com organização. Quem mais pagou nessa caixinha? Não sei. O Jorginho tá lá. Eu acho que o Jorginho deve saber. Agora, o engraçado que eu vou te contar é o seguinte. Uma vez, comissão técnica também, tá? Parreira, Zagallo, todo mundo. Uma vez, Parreira, Zagallo, Moraci, eles saíram. Eu acho que foi Moraci. Na van e saíram. Aí, na hora do jantar, aí a gente Jorginho, vai lá, tu que é o presidente. Vai lá, o homem não veio com a gente, não. Isso é multa, né? Jorginho, como é que eu vou falar isso com o meu treinador? Eu digo, não tem isso não. Aqui é organização para todos. Aí Jorginho foi, e a gente tudo escutando aí. Jorginho falou, professor, queria falar aqui, porque a gente teve uma reunião com vocês e o senhor saiu do treino e não falou pra gente. Porra, eu vi o Parreira nervoso e deu um soco na mesa. Ali foi bom, porque mostrou que tem ordem. Ali foi muito legal aquilo. E pagou? Ele falou, queria falar uma coisa pra vocês. Sabe onde é que eu tava? Eu saí dali do treino para ver o jogo, porque o próximo jogo eu acho que era, não sei se era Holanda, alguma coisa. E eu saí por isso. Eu não saí para fazer uma farra, nem uma festa, não. Eu saí em busca de olhar um jogo com Moraci e Zagallo para ajudar vocês. E vou falar uma coisa, quem manda aqui sou eu. Aí vem Jorginho, a gente... Festa! Tem moral nenhuma, não fale nada com a gente, eu vou chegar a hora que eu quero. Brincadeira, né? Agora a gente chega a hora que eu quero, você não tem força nenhuma. Essas coisas bobas que é engraçado de contar, porque... Sim, aí vira uma zoação. Vira uma zoação. Claro. Jorginho, quando acordava de manhã, Jorginho, procura teu time, não tem força nenhuma. A gente até estamos reunidos para trocar a presidência da caixinha. Não caiu como presidente, não? Pode essa caixinha aí. Mas foi um presidente maravilhoso, cumpria todo mundo. Como eu falo, o Romário treinou todos os dias. Eu lembro. Todos os dias o Romário estava lá, treinando. Ele puxou fila, ele puxou primeiro na fila. Eu falei, que é isso, gente? Né? Eu, quando eu machuquei, eu ficava ali olhando o treino, ali, fazendo tratamento, eu ia lá ver os meninos. Falei, que é isso? O que é que está acontecendo? Treinar para quê? Ele ria. Qual foi o tamanho da tua tristeza? Eu estava em 94, cobrindo a seleção brasileira. Qual foi o tamanho da tua tristeza, da tua frustração
em ter se machucado ali, Ricardo? É o simples da coisa. Você se prepara. É a minha última Copa do Mundo. Nossa. Vamos dizer, o jogador normalmente era raro jogar com 40 anos. Eu até cheguei a jogar com 37. Mas assim, era muito difícil. E é a minha última Copa. Eu, com 36, a carcaça já vai arriando. A preparação física hoje é outra. Nossa. Ela te ajuda a jogar até mais, se você quiser. Sim. Hoje, até mais. A gente não tinha tudo isso. E quando eu machuquei o primeiro jogo, eu falei, meu Deus, não vou conseguir. Pensei em voltar. Eu vou voltar, não vou ficar, vou atrapalhar, vou ficar triste aqui com os caras, não quero isso para eles e nem para mim. Aí teve a reunião de jogadores, de todos que fazem parte da CBF, direção, todo mundo, falaram, não, você tem que ficar aqui. A gente quer que você fique, porque você foi importante nas eliminatórias e vai ser pra gente aqui. Aí eu dormi, vi que não ia jogar, porque você sabe da lesão. E o doutor Lídio falou, Ricardo, essa lesão é para 3 semanas. 3 semanas acabou a Copa. Sim. Não tem como. Ou tu volta antes, não classificando, ou ficar lá e... Falei, não, eu vou ficar, a gente vai ser campeão. Mas também tem uma coisa. Falei, Parreira, eu vou ficar, agora vai ser do meu jeito. Vai ser do meu jeito. Porque eu vou fazer de tudo para ninguém mexer nesse grupo. Nem jogadores, não queria ver. Eu ficava atento... Eu ficava atento percebendo qualquer coisa. A tudo. Eu sabia quem estava triste. Eu sei de coisas que eu nunca vou contar. Como é que foi administrar reserva de Miller, bronca, barração do Branco? Como é que foi administrar isso? É conversando com eles. Eu sentava muito, eu e Miller, junto, nos jogos. A gente sentava muito. Miller é um cara muito inteligente, tá? É normal, como o Romário também em 90 ficou chateado e o Bebeto também machucou na Copa, enfim. Você tem que saber o seguinte, você está num grupo ali. O importante, eu falava para ele, você tá chateado é uma coisa, agora você tá chateado e não querer treinar mal, e você tá chateado e fazer fofoquinha aqui não faz não, porque o couro vai comer. Eu não deixava ela, eu juro a você. Eu ficava atento a tudo, as coisas vinham para mim, os problemas vinham para mim, eu chegava e conversei com o Brancão, conversava com o Parreira, professor, tá acontecendo isso, pô, fala lá, vai lá, entendeu? Então, eu era um elo entre jogadores, comissão técnica e a direção, porque a gente também lá dentro tinha pessoas da CBF, né, que cuidava, que estava ali com a gente, qualquer coisa, eu digo, fala pro doutor Ricardo, está acontecendo isso, tudinho... Né? Tem umas coisas bobas que é incrível, que hoje a gente fala, que eu vou falar para você, vamos ver. A gente jogava, tá? Aí às vezes, na maioria ninguém bebia, não, vamos tomar uma cervejinha, não pode. Aí às vezes chegava na terça, pega 2 cervejas, não pode, aí, doutor, libera aí 2 cervejinhas. Então, são bobagens que não afetam em nada. Ninguém tá bebendo para jogar. Aqui não tem 24 cervejas, era 2, cara. E ali, para as crianças, a gente começava a conversar. Quando eu fui para o Real Madrid, quando eu cheguei, a primeira coisa, no sábado, para jogar domingo, uma botella de vinho dentro da mesa de cada jogador. Ah, eu quero outra. Não tem outra. Essa aqui é para os 4. Se eu não quiser dar para o meu, o cara bebe tudinho. O cara tem que ter consciência de que aquilo ali é para descontrair. Sim. Aquilo ali não é para se embebedar. Quer embebedar? Então, a gente fazia umas coisas bobas que era muito legal. Juntava ali um grupo, pegava um copinho de cerveja, outro eu não queria, ou às vezes eu tomava, outro... E a gente ficava ali conversando. Tem uma coisa que eu não sei se existe hoje, eu não posso jogar os meninos. A gente ia jogar amistosos contra a Holanda, lá na Holanda. Terminava os jogos, eu até falei com o Jorginho, com o Moze, outro dia, os caras. Terminava os jogos, a gente ficava num corredor, só a seleção brasileira. Terminava os jogos. No andar, né? No andar. A gente não saía. A gente ficava 22 jogadores, 23, porque um jogava no Benfica, outro jogava no Sport, outro jogava no Real Madrid. A gente se encontrava ali, era uma festa. A gente ficava no corredor até 4, 5 horas da manhã. Terminava o jogo, aí bebia, nego fumava, aquilo era um cassino. Mas aquilo, ao mesmo que é um cassino, era uma maneira de unir, né? Sentir cada Cumplicidade. Cumplicidade. Né? Porque você precisa conversar. Então, quando eu vejo hoje essas coisas de 1/4 para uma pessoa, tudo bem, é deles, ok, mas você não tem com quem conversar. Não tem. Você pode ir para o quarto e outro, mas se você chega no teu quarto, tem teu amigo, tu conversa com ele. Sim. Entendeu? Eu via muito... Ou então você chama outros para o teu quarto, né? Exatamente. Devia chamar jogadores ali para o teu quarto. Não, é como eu te falo. Ou você ia no quarto de alguém. Hoje eu acho que tem isso, eles devem ir no quarto ou sentar. Mas às vezes quando você vai dormir mesmo, 11 horas, vou dormir, porque amanhã tem treino. Você começa a conversar com teu amigo, é muito legal.
Né? Aí você conversa sobre a família, sobre os filhos. Ali você tem alguém para estar do teu lado. Então a amizade ela se fortalece muito grande. Então eu acho que falta muito isso, eu acredito ainda hoje no Brasil. Entendeu? Ter mais um jogador para conversar. Eu fiquei curioso com uma situação envolvendo a Copa de 90, né? Muito em cima do que você falou do ambiente de 94. A maneira como o ambiente conseguia solucionar rapidamente os problemas, né? E é normal, né? Num período longo de convívio, Normal. não é tudo maravilha. Faltou isso em 90? Qual foi o grande pecado em 90? Isso, faltou. Todo mundo sabe quem jogou, porque as pessoas culpam muito. Mas o Lazzaroni, 3 zagueiros, não tem nada a ver. Até hoje se joga com 3 zagueiros. No Brasil, na Copa de 2014, 10 seleções jogavam com 3 zagueiros, 10. Entendeu? Então não tem nada a ver com 3 zagueiros. Eu acho que o que faltou ali foi comunicação mesmo. O que aconteceu em 90 não aconteceu em 94. Tinha um problema, reunia todo mundo. Bebeto tem um quê com Romário? Romário tem um quê com Bebeto? Ricardo tem um quê com Dunga? Dunga, a gente fazia reunião antes dos jogos, pô. Nós. E Zagallo tinha uma coisa que eu achava engraçada. A gente ganhou o primeiro jogo. Ele, faltam 6, faltam 7, faltam 5. Regressivo. Então, é regressivo. Então o Zagallo puxava aquilo pra gente. Então a gente dizia, não pode ter problema, porque o que aconteceu em 90, faltou o diálogo, faltou sim. E começou com erro, com a própria CBF. Aquela questão das premiações. Todo mundo errou ali, todo mundo errou. E é o primeiro mandato do Ricardo Teixeira, entendeu? Então todo mundo errou, coisa que não aconteceu em 94. Qual é a experiência negativa? Assim, o ambiente foi ruim mesmo em 90. Foi. E a gente foi culpado também. Comissão técnica e jogadores. Nós também buscamos isso. Então não adianta. É como eu te falo. Se vocês sabem que vocês são estudiosos do futebol, o Brasil para ganhar 70, e o ambiente era ruim, pesado, vocês sabem, em 69. Porque perdemos 66. Todo 58, 62, vamos ganhar 66, o Brasil. Perdemos. Sim. Em 70, o Brasil não era favorito, o favorito era a Inglaterra, que tinha ganho 66, tinha uma seleção de pegar Brasil e Inglaterra, jogaço. Jogaço. Quem quer futebol, jogaço de bola. Félix fez 3, 4 defesas, espetacular, o goleiro de lá. Então, o que eu digo, o sofrimento ele te ensina muito mais do que a vitória. Então eu aprendi muito mais quando você toma porrada que você diz, meu Deus, o que é que a gente pode fazer? A gente falava, eu, Jorginho, o Omar, todo mundo que foi em 90 e foi em 94, o que é que a gente pode fazer? O Jorginho escrevia as coisas, não podemos fazer isso. A gente tinha um relatório, né? Família não entra, televisão não entra, nada entrava ali, jornal não entra. Não entrava nada, a gente não sabia de nada. Nada, eu tô te falando, eu não sabia de nada. Hoje seria impossível, né? Hoje, por causa disso aqui, como você diz. Hoje não tem como. Então era tudo blindado, com informação de fora. Exatamente. A não ser se eles se reunirem agora e dizer, gente, vamos tentar evitar. É difícil, porque a família fala. Eu fico imaginando como é que vai fazer isso. Não tem. Você. Até porque, Ricardo, me parece também que existe uma situação que envolve a importância da seleção brasileira na carreira dos jogadores. Os jogadores hoje não dependem mais do sucesso na seleção brasileira para ter uma guinada na carreira. Naquela época vocês era muito importante isso. Muito. Então a seleção passa pela carreira dos jogadores e se passar sem título, eles vão colher o sucesso de outra Basta ganhar no Real Madrid, basta ganhar no Barcelona, no Bayern e por aí vai. Eu tô falando que não há um compromisso. Não, eles têm um compromisso. Mas é diferente, a relação é diferente. É como eu te falei, a gente nos clubes às vezes dependia do bicho. Para acompanhar o salário. Sim. Hoje não depende, zero. Zero. O bicho é ótimo, mas o salário é 30 vezes melhor. Sim. E você falou uma coisa certa. Eu acho que não depende a saída dele. E outra coisa, antes a gente dependia de estar na seleção para nego olhar. Hoje, nem da seleção o cara já é vendido sem a seleção. Já vai para a Europa. Quantos jogadores não foram à Europa, estouraram sem estar na seleção? Claro, com a seleção, teu patamar aumenta, mas a maioria dos jogadores realmente não precisam. Claro que cada momento é um momento, cada época é uma época, mas eu acho que isso também explica a gente não tem mais histórias do futebol. Histórias da bola. Você é um grande contador de histórias porque viveu essas histórias, porque o ambiente proporcionava, né? Histórias ali nas relações entre vocês. Esse negócio do cara, tá cada um no seu celular, cada um na sua bolha, não tem mais quarto com 2 juntos. Pô, não tem mais contador de história no futebol. Não tem, e é como eu falei. Você não tem mais história? Aí quando não. Acabou o contador porque acabou a história, né? Porque acabou a história, então essas histórias elas são muito boas, mas o mais importante disso tudo é você conviver com alguém.
Né? Como eu te falo, antigamente você não tinha o celular, ok. Aí quando você fala isso, cara, mas hoje é outro ambiente. Sim, mas eu acho o seguinte, eu acho que quando você tem alguém para você desabafar, e no dia a dia você tinha ali, né? Além da amizade que a gente tinha um quarto. O quarto era muito bom a conversa. Muitas vezes eu ia pro quarto de Jorginho, ia muito, Romário e Dunga. E Branco ia lá, a gente ficava conversando muito tempo, entendeu? O que é que a gente acha? Todo dia contava as brincadeiras nossas. O Romário falava, você não joga nada, você só sabe dar porrada, joga em mim que eu decido essa porra. Aquele jeito dele, né? Sim. Entendeu? E a gente começava a nossa bagunça e aquilo descontraía. Porque é foda, você tem 30 dias ali. Mas, porra, 30 dias, o melhor hotel, é como o Dunga fala, sacrifício de quê? Melhor hotel, melhor comida, cuidando do corpo, cuidando da mente e podendo ser campeão. Então, tudo isso, aquilo ali... E nessas horas o técnico não entra no quarto? Não, pode? mas às vezes entrava, e não, a gente é tudo aberto. Podia entrar, mas ele deixava. O Parreira é um monstro. Mas, assim, fora a seleção brasileira, aí passeando mais pela tua carreira, você sempre sentiu muito prazer em contar as histórias dos bastidores da bola, né? Com os garotos, né? E eu joguei. Claro, eu também não nasci tendo história. Eu fui aprendendo a ter história. Então, é por isso que eu digo, o Cafu, hoje cresceu, ele fala, vendo as histórias da gente na Copa de 94, à vontade. É por isso que eu digo, a liderança de jogadores como o Cafu, velho, a gente teve muitos anos, Cafu e Roberto Carlos. Olha os laterais que a gente tinha. Né? Quantos anos esses caras foram titulares da seleção, em quantos anos dos clubes onde passou o nome, né? Você tinha, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Moze, Aldair, Márcio Santos, Mauro Galvão, né? Júlio César, Gotardo, Alexandre Torres, tanta gente. A minha geração de zagueiros, ela é excelente. Ela é excelente. E com liderança também, se você pegar. Demais, entendeu? Então, o que eu acho, às vezes, é que a gente está buscando essa liderança, mas, assim, às vezes essa liderança, ela às vezes está no treinador. Mas só nele sozinho não resolve, não. Deixa eu puxar aqui, se a minha memória estiver boa, tá? Porque eu cobria Fluminense na época, já que você está falando aí de liderança, de treinador. 2003, você fez parte da comissão técnica dele. Do Renato Gaúcho. Você era um dos auxiliares. Isso. Na verdade, você até era o auxiliar direto. Eu era o auxiliar direto, era preparador físico. Era preparador físico. É isso aí. O Alexandre Mendes. Minha memória está boa. Ver o desempenho do Renato agora na Copa do Mundo de Clubes. É o que? Te surpreende? Não te surpreende? Só confirma o que você já tinha dele de impressão? Como é que foi ao longo desses anos todos ouvir de outras pessoas de que o Renato não vê futebol, não conhece futebol, é boleirão? Como é que é isso para você? Bom, na realidade, Renato é aquele cara, nasceu no Sul, né? Mas ele é um carioca, ele gosta de futebol, ele gosta de praia, ele gosta de viver a vida. E eu acho fantástico. Um cara do bem, um amigo, um cara sensacional. Muitas vezes as pessoas acham, e volto a dizer o que Carlos Alberto fala, futebol não se aprende no colégio. É a vida. E Renato aprendeu bem da vida. Ele levou isso na cabeça dele. Eu trabalhei com ele, sei como ele... Todos os jogadores adoram o Renato. Então isso é um meio caminho andado para você ir bem. Meio caminho andado. Todo mundo fala de esquema de jogo. Tá? Que esquema de jogo? Todo mundo joga igual. Tu tem que trabalhar a cabeça. O único que joga diferente é Guardiola e Diniz. Porque é 4-3-3, não tem muito o que inventar. O Klopp, pega o time do Klopp do Liverpool, é 4-3-3, 4 caras, 3 caras na frente, pressão ofensivamente e volta. Isso tudo é treinamento. Agora só que o dia a dia do vestiário, normalmente ele tem que ser bom. E o do Renato não é bom, ele é excelente. Excelente como? O que ele faz? Ele cuida do cara, ele conversa com o jogador. Aquele negócio do DVD é para mexer com o cara. Diz, olha aqui quantos gols tem. Né? Ele é um cara brincalhão, ele deixa o ambiente leve, mas cobra dos caras. Mas estabelece a liderança, né? Estabelece a liderança. A hierarquia fica sempre evidente. Ele sabe que ele é o líder, mas ele dá liberdade para o jogador de liderança trabalhar com ele também. Você vê o Thiago Silva agora no jogo falando com ele, alguns momentos, e ele, ok, não tem problema nenhum, ele não tem problema nenhum, ele não é um cara vaidoso, é um cara do bem. E aqui para nós, 20 anos já como treinador, já aprendeu, né? Então ele estuda, ele tem as pessoas dele que estuda, que passa para ele olha,
Ele, outro dia, eu fui visitar, uns 2 anos atrás, ele falou, pô, Ricardo, eu fico olhando o jogo. Ele mora sozinho, no hotel, eu fico olhando jogos aqui. Fico vendo jogo, posicionamento. Então, também a vida, não é só farra, ele não... Antigamente ele saía mesmo, ele era garotão, bonitão, presença, era o rei do Rio, a briga dele, Romário, né, que é um rei do Rio, e juntou, aí depois chegou Túlio, aí vem Edmundo, que é um cara... Quem pegou mais, quem pegou menos. Agora, o que é que eu digo? É essa saudade que eu tenho. É bom demais. Vocês viveram. Ficar nesse meio de fogo Eu cruzado. só ficava olhando. Eu só ficava olhando. Sacana, Tu botava pilha. Eu botava a pilha que eu digo, gente. Quando tu jogava com o Romário, tu falava, ó, o Renato tá dizendo que ele é o rei do Rio. Tu falava isso pro Romário. Não falava, digo, ó, o cara aí tá de sacanagem, cara. Pô, o rei do Rio sou eu, pô. Então, Aí tu falava, eu quero ver domingo, então. então, você, aqui quando tinha um clássico com esses caras, aqui pra nós era uma festa, porra. E sempre tinha um clássico. Você pegar o Botafogo, tu tem Túlio, vê? Aí tu pega o Flamengo, Renato. Aí tu vai pro Vasco, tem Romário, não sei o... Tinha festa. Provocação do bem, né? Provocação do bem, acabou isso. As coisas não é um jogo normal de clássico, entendeu? Um mimimi, tu não pode fazer nada, tu não pode brincar. Então acabou. Então o Renato sempre foi esse cara, ele é amigo dos jogadores. E além do mais, ele vai evoluindo com o tempo. A evolução dele, você vê taticamente como o time dele joga. Aquilo não é de cabeça, tem que ser treinado, tem que se olhar, isso não existe. Desde a época do Grêmio, que o Grêmio jogou muito com ele. E depois vem pro Fluminense, ele tá bem na Copa do Brasil, né? Sim. Pega o Inter, ele tá bem no Brasileiro ali. Sul-Americano né? também, Sul-Americano, ele tá bem classificado agora. Gente, fez uma bela campanha, onde é o menor folha, né? Entre os 8. Entre os 8. Não todo, porque aí tem time da Austrália, mas entre os 18 que classificaram, né, da primeira fase. 16 classificados, pega aquele 16. É a menor folha. Sim. E outra coisa, das quartas de finais, os 3 estão acima de 1 bi. Muito mais. Um bi, é isso Muito que eu tô mais. falando. Muito Um bi 300, um bi 500, um bi, ele 270 milhões. E esses personagens todos, Ricardo, assim, qual o personagem que mais produziu grandes histórias, tendo você como colega, um companheiro teu? Pô, esse cara aqui é... Romário, né? Romário era foda. Romário, eu gostava de conversar com ele assim, primeiro pela marra, né? Eu gostava de ver aquela marra nele, né? Um dia a gente tava no quarto, eu dizia, pô, eu provocava ele, tu acha que tu joga mesmo? Ele olhava pra mim e disse, como? Muito. Essa nota que ele dá hoje pros caras com a gente, joga nada. Atropela esses caras. Então eu gostava de escutar. Eu conto essa história. No jogo contra o Uruguai, que a gente ganhou na eliminatória de 2-0, 2 gols dele, ele falou pra mim, a gente tá aqui na granja não, no Maracanã a gente foi, mas não treinamos, Parreira, não treina não. Amanhã tem um jogo. Ele falou pra mim, amanhã eu vou dar um show. Vou dar caneta, chapéu, meter 2 cocos. Aí ele até brigou comigo, disse, vou correr atrás de Zagallo também. Ele tá... Porque ele não foi convocado, né? Aquela briga. Sim. Ele vai e mete. No primeiro tempo, me recordo, eu e o Ricardo Gomes estava na zaga, ele deu um chapéu no Canapes jogava no Atlético Mineiro na época, uruguaio Canapes. Ele deu um chapéu ali para Ricardo e disse, meu Deus, hoje vai. Aí vai dar uma caneta. Aí a gente desce pro túnel, eu falei, e aí, meu irmão, o gol é agora. Que ele tinha dado a caneta, o chapéu no primeiro tempo, fez 2 gols. Então, ele é um cara, não é que é personagem assim, eu gostava de conversar com ele. Ele tinha um sangue nos olhos. Que jogador, me diz um jogador, até Pelé, tá? Pelé pra mim é o maior de todos. Eu sempre digo, não fale de Pelé junto de mim, não. Eu tenho uma paixão por Pelé que quando o cara quer comparar alguém com Pelé, eu saio fora. É igual partido político. Eu não, então, isso aí, Pelé, eu digo, não quero nem conversar. Para mim, nunca vai existir nada igual, nunca. Em qualquer esporte, nunca vai existir. Aí, ele falou, você estava. Aí ele falou, se o Brasil perder, a culpa é minha. Sim. Quem teve esse peito para falar isso? Não, eu vou te falar outra coisa que ele falou, cara. Assim, eu lembro muito bem que eu cobria. E aí ele chega, vai para Teresópolis, na Granja Comaria, e a imprensa inteira junta. Né? E na época, né, não tinha backdrop, não tinha sala de imprensa, nada disso. A gente entrevistava os jogadores ali, na saída daquele campo principal ali. Isso. Né? E aí a galera, a imprensa cerca o Romário e aí começa a fazer um monte de pergunta, né? E aí alguém pergunta, é porque eu não tenho isso gravado mais, né? Porque faz muito tempo. Eu queria ter guardado isso, era para ter guardado, né? Só o tempo também mostrou a importância disso. E alguém pergunta, Romário, isso foi na sexta-feira, na antevéspera do jogo, ou quinta-feira, mais ou menos isso. Porque era a semana inteira de treinamento, né? Romário,
Você tem. Domingo é um jogo importante, porque se o Brasil não ganhar pela primeira vez na história da seleção brasileira, o Brasil não vai passar uma Copa do Mundo. Aí nego lembrou de 50. Botou uma pressão absurda nele, né? Aí ele falou assim: pra mim, é mais um jogo como outro qualquer. Ou seja, aquela pressão toda que o país inteiro, tava todo mundo. Ele não tava. Tava todo mundo, me desculpa a expressão, né? Todo mundo, cagado. Exato. Tava todo mundo. Nego Você tava. O nego falava só de 50. Você tava. Eu tava no jogo. Não. Cagado, É. não. Eu não. Eu O vou quê? ser sério. Peraí, você entrar pra história de um grupo que não levou a seleção Aí eu te brasileira pra Copa do pergunto, Mundo. sabe como que eu não estava cagado e aquele grupo não estava? O nosso grupo não estava? É. Olha a partida que a gente fez. Os caras Sim, deram um chute a gol. foi melhor. Quem tá cagado. Foi o melhor é. jogo. Pô, mas olha Ele só. fala Mas, que foi a maior Ricardo, atuação dele. Mas, Ricardo, eu cobri ali. Foi a primeira derrota do Brasil nas eliminatórias, lá na Bolívia, Em La Paz. em La Paz, pra Bolívia. 2 a O 0. Brasil nunca tinha perdido. É verdade. em Pressão. eliminatória. Não, pressão. Porra, aí pressionado pra cacete. Perfeito. O Brasil faz um jogo ruim e empata na história lá que na volta a gente teve aquele problema do Zete, do doping do Zete. Foi contra... Bolívia. No mesmo 2 a 0. No mesmo 2-0 na volta, que a gente teve que parar e tal. Isso. O Brasil não fez um jogo bom contra a Venezuela lá em Santo Domingo. Quer dizer, a campanha não era boa. Não era, Chegar a gente no sabe. último, eu não lembro de ter chegado no último... Não, teve 70, eu acho que foi o último jogo. 70 Paraguai, eu também acho que contra foi. o Paraguai, Paraguai, né? 1 a 0. Pois é. Mas, então assim, de 70 para 94, o Brasil nunca ficou Não. dependendo do último jogo Pressão, para irmão. se classificar. Mas eu vou ser sincero, cagada a gente não tava, não. A gente falou, eles não ganham da gente, não. Outra coisa que se falava, se falou muito 50, né? Poderia acontecer o Maracanaço de novo. Maracanaço de novo. Isso. Pô, olha, só que eles foram campeões, agora eliminar a gente. Imagina. Mas a gente falava entre a gente na reunião, meu irmão, não nascia, eu não tava lá, é outra história. Não é e a gente, comigo. Aliás, isso era chato pra caramba. É. Todo o Mas Brasil. até hoje. Em 89 também Não, teve mas o Brasil até falar hoje. Não, mas ó, agora, mas antes se for de- falar hoje, a gente já Mas olha mete só, logo. Antes de 94, É teve o 93. Brasil e o Uruguai decidindo Copa América no Maracanã, 1x0 gol de Romário. Exatamente. E também falavam de Maracanã. De Chato. Brasil, Chato. todo Maracanã. Mas vocês da imprensa. Vocês Da imprensa que toda vez ficam falando desse negócio. Todo o Brasil Não, era mas, Maracanã, mas o quer que Brasil eu, era vizinho. mas quer que eu diga uma coisa, não tem como não lembrar. Se for no Maracanã ainda mais, que queira ou não, foi um momento difícil da gente. Né? Perder aquela Copa do Mundo, todo mundo achando que o Brasil ia ser campeão, não tem jeito. É o Maracanã, isso aconteceu. E às vezes tem que lembrar quando jogar Brasil e Uruguai. Se for no Maracanã, vão lembrar. Mas também vão lembrar que a gente ganhou 2-0 do gol do Romário. Sim, 89, que a gente ganhou Copa 89 América, Copa sim. América. Entendeu? Tem que lembrar. Agora não pode ficar fixo na tua cabeça aquilo. Eu tô te falando, e a gente não levou a ela. A gente levou o seguinte: esses caras vão sofrer amanhã com a gente. E te digo mais, porra, eu jogando, eu digo, porque claro, eu digo, num jogo da seleção escolha, tática, ali foi perfeito, taticamente. Concordo. Taticamente, o Romário disse que é o maior jogo dele na seleção brasileira. E é. Ele fez chover. Caneta, chapéu, Sim, Bebeto, 2 monstro. gols. Porque a gente fala muito do Romário, porque é claro, a gente tá falando dele. Bebeto é um monstro. Bebeto é um monstro. Vocês vissem Bebeto e Romário treinando na Copa do Mundo, quando a gente estava lá, aí quando terminava os treinos, hoje não pode fazer isso, mas os laterais cruzando e a finalização dele. Era 50 chutes, era 50 gols, meu irmão. Os caras não erravam, os caras eram perfeitos. Eles treinavam finalizações. Perfeito. Raramente perdiam gols, raramente. Por quê? Porque eles estavam ali, eles treinavam. Os caras, Romário treinava finalização como ninguém. Sim. Entendeu? Porque ele falava, Ricardo, se aparecer, eu tenho que estar pronto. É nisso aqui que eu tenho que ser bom, não é ficar dando volta em torno do campo. Você vê, né? vou te falar, ó. O gol que ele faz contra a Holanda, a jogada de Bebeto pela esquerda, um passe lindo de Aldair, sim. né, da defesa para Bebeto. É muito difícil, só craque faz aquele gol. Ela quica, Não, ele... na hora que ela quica. Não, aquilo sem ali dúvida. é só craque gênio, não faz. O gol de Bebeto contra os Estados Unidos, quando o Romário dribla 2, o Bebeto ajeita o corpo. Sim. Porque se ele não ajeita, ele não faz o Não gol. faz o gol. Ele fica mal, ele ajeita e espera não estar impedido. Sim. Não, são gênios, são pessoas que entendem. Por isso que eu te digo, a gente se reunia e falava, meu irmão, é Nova Operário para 2 caras para resolver. E quando a gente reunia, eu falava para ele, ó, a gente vai marcar, mas vocês... Ele falava pra gente, o Mário é foda. Ele e Bebeto, não, pode, faça de vocês que a gente aqui vai fazer. Então a gente fez 11 gols na Copa. 8 gols deles, 5 de Romário e 3 de Bebeto. Então, você tem que saber o poder desses Aí, caras. você naquela Copa, você não estava no campo, né? Mas estava no ambiente ali. A seleção brasileira e a seleção italiana experimentaram o que é jogar em Los Meu Angeles com Deus. 45 graus na cabeça. O Meu jogo Deus. foi realizado ao meio-dia para atender as necessidades comerciais.
E isso está sendo alvo de reclamação nessa Copa do Mundo de Clubes, né? A questão do tempo, vai ser ano que vem, no mesmo período, nos Estados Unidos. Aquela final de 94, ela foi devidamente estragada pelo horário, né? Não é isso que eu digo. Se você E pegar... foi parar nos pênaltis pela primeira vez. Aliás, o Brasil acabou protagonizando mais um episódio inédito, que foi uma primeira Copa decidida nos pênaltis, mas depois de 120 minutos, com os dois times se arrastando em campo. Não tinha como. Aquilo aí foi uma maldade. É considerada a Copa mais quente de todos os tempos. Essa. Tá? Você vai jogar uma decisão de meio-dia, não existe aquilo. E depois, prorrogação, você olhava no rosto dos caras. Quando terminou os 90, a gente sentado ali, Dunga, Mauro, os caras, Aldair, Maçã, todo mundo, Romário. Tu viu o rosto dos caras, era desesperador. Mas assim, a vontade dela era maior de ser campeão. Então a gente não falava em cansaço. E aí o cansaço só não. A gente tem que ganhar. Porque se tu começar a falar, aquilo vai na tua cabeça. Então a gente fazia uma tática entre nós ali, ó, não vamos falar em cansaço. Ah, tá calor. Depois do jogo a gente comenta, ó, pô, tava calor hoje, tudinho. Mas é verdade. Vai puxar para baixo toda hora. Nossa, que calor, 40 graus. Pô, aquilo vai diminuindo. Quer dizer, realmente tá calor. Não, então era gente, tá calor, mas vamos com tudo. Força, coragem, a gente tá jogando muito bem. Se pegar o jogo, se vocês quem viu a Copa do Mundo, aí ela, nenhum time jogou mais do que o Brasil na Copa. Nenhum. Pode puxar da sua cabeça. Jogou melhor do que o Brasil no campo, nos 90. Pega um jogo que tu diz, não, o Brasil poderia perder. Mesmo com a menos com os Estados Unidos, o Brasil jogou melhor. Jogou melhor. Contra 1-0 contra a Suécia. Não, pode puxar a cabeça. 1-0 contra a Suécia foi mentiroso. Aquilo era pra ser 8. Foi mentiroso. 8! Foi mentiroso. Perdemos o gol pra cacete. Entendeu? E outra coisa, não tem. Vou te falar, o único Brasil jogo. e Holanda não foi Nada. igual, não. A gente deitou e rolou neles. O 3-2 foi mentiroso também. Mentiroso. A gente tomou 2 gols em pouquíssimos minutos. Sim. Perfeito. Sim, Perfeito. sim. A gente O jogo poderia. estava completamente dominado. Se pelo você Brasil. pegar assim, vocês poderiam perder. Claro, tomou 2 gols de empate, os caras estão em cima. Mas eu acho que 5, 6 minutos depois o Branco faz a de falta, ou menos, não sei. Sim. Entendeu? 3-2. Mas Foi o adversário mais difícil? o mais difícil foi os Estados Unidos. Eu acho que o jogo-chave foi os Estados Unidos. Com menos do- um. Mas Dia da não, Independência. mas não pelo adversário, pelo Não, clima. mas com menos pelo 1 ambiente. e o calor meio-dia. E menos não tinha 1, né? jeito. Não dá, meu irmão. E menos 1 com a expulsão de Leonardo. Pô, só que taticamente é um time perfeito, bem treinado. Paeira. Treinava muito bem a gente. A gente treinava muito. O time americano era bom também. Muito A seleção bom. americana Bons era jogadores. Tabi Ramos. Sei lá, o roqueiro lá, o É Lalas. o Lalas, todo aí que comandava, Lalas. o goleiro. Então, eles tinham um time muito bom. Eu digo assim, pelo grau de dificuldade do calor, 4 de julho, acho que foi o único jogo que o Brasil não teve mais torcedores no estádio. Único. Verdade. Agora, calor teve um jogo que foi maior. E não foi na Copa do Mundo. Aonde? Em Fresno. Tu lembra desse jogo? Aquele amistoso? Em Fresno? Brasil e quem? Não sei se foi contra Honduras ou El Honduras. Salvador. Foi. Não, foi. do branco. É, do Branco. Que o branco bate a falta É, e, isso. lamentavelmente, não fotógrafo atrás do gol, né? Tava fazendo e aí, enfim, a câmera, a lente acaba atingindo o olho, né? O olho do cara. fotógrafo. Tu lembra desse jogo? Lembro. Um calor absurdo em Fresno. Não foi onde Ricardo Gomes se machucou. Ricardo Gomes se machuca em San Diego. San Diego, é. San Diego. É. Ele se machuca em San Diego. É, exatamente. Então, a gente estava preparado para o calor, para tudo. E outra coisa, a gente se preparou. Tem um jogo que eu gosto de falar em Recife, né? Aquele jogo de Recife foi a mudança da chave da gente. 6-0. Com a Bolívia. Ali a gente entra de mãos dadas e ali segue de mãos dadas até o último jogo. Ali foi a mudança, a torcida apoiando 6-0, aí depois a gente vai jogar com o Uruguai 2-0, depois a gente faz um despedido do Brasil em Recife contra a Argentina. 2-0, 2 gols de Bebeto, Sim. que é considerado o jogo mais violento de todos os tempos no mundo. Sim. Aquele jogo, eu vou ser sério, o couro comeu. Verdade. Eu bati gostoso. Verdade. Eu vou ser... Olha, eu vou ser Tava sério. só esperando o jogo, Não! Não tinha VAR, né? Não, é o seguinte, eu falei outro dia que contei com o Ricardo, como de Ricardão, que coisa linda. A gente bateu gostoso, hein? Porque os caras bateram muito. Muito. Né? Era o Simeone, pisou em Raí, numa hora sentada, pisou, foi Marzinho ou Raí. Rapaz, todo mundo é considerado. Eu vi 20 minutos daquele jogo compacto de pancada. Que coisa linda. O VAR veio pra acabar com o zagueiro, não? Eu vou ser sério. Aquele é um jogo que se tem um VAR só ficava os 2 goleiros.
Não ficava ninguém, os 2 goleiros Ninguém mais, né? e todo mundo. O couro comeu, tô te falando, não tinha jogador clássico, a pancada comeu. Eu lembro. que disso. jogo. Não pregando aqui a violência, mas tem horas que no Não. jogo tu tem que dar uma chegada diferente. Né? Deixa eu te falar. O VAR acabou com isso? Acabou total. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu gosto de contar essa história, porque quando fala do VAR, que acabou, né? Eu tava decidindo um título no São Paulo. São Paulo e Bragantino, né? Só que antes a gente foi decidir o título em 89 com o Vasco, perdemos. Gol de Sonato, né? Mas antes eu sempre gostei de ir nos quartos. Vamos lá, vamos ganhar, vamos ser campeão. Aí eu fui num quarto, Ronaldão. Vamos lá, vamos ser campeão. Se Deus quiser, Ronaldão. Aí Ronaldo, de que foi? Ele, estou lendo. Ele, quem é ele? Gandhi. Eu falei, quem é Gandhi? Eu sabia, mas eu vou jogar a toalha. Eu gosto de provocar, né? Eu falei, quem é o Gandhi? Ele disse, um cara da paz, paz no coração, Deus com a gente, um cara que ajuda o ser humano. Falou bonito o Ronaldão. Fomos pro jogo, 1-0, gol de Sorato. Aí, 90, decisão, Corinthians. Vamos ser campeão, hein, Ronaldo? O que foi Gandhi? Eu falei, do ano passado, ele falou, paz no coração, Deus, família. O Corinthians ganhou 2 anos, o Corinthians é campeão. 91, Bragantino. Foi 89, 90, 91. Sim. Com o Bragantino, vamos ser campeão, não sei o que, Ronaldo. Falei, que é esse grande? Eu disse, não. Falei, eu adoro esse cara, mas esse cara aqui hoje, eu digo, vou lhe dar uma outra leitura, Lampião. Faca na barriga, nego esfaquejado. Meu irmão, tem hora que é o Gandhi, mas tem hora que não dá, só Gandhi, porra. 2 anos você ganhar um título com Gandhi, paz no coração. Eu digo, me dá essa merda e pega essa aqui. Nego sem pescoço, nego sem pescoço, sem braço, facada na barriga. Meu irmão, aí o Lampião ganhou. Falei, não falei pra você. Essa história eu conto, é brincadeira, mas tem hora que não dá pra ser só Gandhi na vida. Tem hora que você tem que ser Lampião. Lampião, um pouco de Lampião também, porque você precisa ganhar. Eu tinha um amigo meu que falava, quando eu via que tava tudo silêncio na final, eu tocava fogo no colchão. Tá tocando fogo, né, gritando. É decisão, meu irmão, é diferente, não dá, é igual. Não é igual. A mesma coisa quando você joga um clássico, Flamengo e Vasco, mas não é igual, pô, é clássico, porra. Claro. Então, respeite a torcida, né? Claro, rivalidade né? e tal. E tudo isso tem as histórias. Sim. E elas são contadas. Então, o Gandhi, cara legal, mas... Rasgou, né? Não Rasgou dá. o Gandhi, né? 2 vezes Como é que você acha que você lidaria com esse futebol totalmente monitorado por câmeras? Não, mas você tem que entrar, não tem jeito. Você adaptação geral. Quer ver uma coisa? Eu tenho um problema no joelho, vou colocar esse ano em uma prótese no joelho esquerdo e o ano que vem no direito. São exercícios, para chegar aí, são exercícios feitos diferentes. Na minha época, eu pegava um jogador, 80 quilos, botava hielo nas minhas costas, vem aqui nas minhas costas, subia a arquibancada. Caramba, Nossa. Era os treinamentos, meu irmão. Subia a arquibancada com um amigo teu nas costas, né? O tora de madeira, enfim, depende de onde tu ia treinar. Então, os treinamentos, eles foram evoluindo. Né? Eu teria que evoluir, senão não ia jogar, ninguém ia jogar. É uma época diferente. Aí você pergunta, e a turma de 70 é pior do que a gente? Eles contando a história, o couro comia porrada, entendeu? Eu falo com o jogador na época da gente, Libertadores, o cara jogava com uma pedra na mão, o cara que joga, entendeu? Hoje, se tem isso, o cara é eliminado do futebol, se brincar. Entendeu? O cara entrar com uma pedra na mão... Você ia se adaptar ao VAR? Não, você tem que se adaptar. Zagueiro tem que se adaptar. adaptar. Até agora, né? Na área, né? Mão pra trás. Prende, você vê. Pô, mas onde a mão pra trás? Isso não é movimento Não, natural. você... Mão pra trás, primeiro, né, mão pra trás te prende a velocidade. Lógico. E a impulsão, né? E a impulsão. Pô, Aí você impulsão, vê. claro. Você vê. O braço é parte do Mas é equilíbrio do óbvio. corpo. Eu acho a o mecânica seguinte, do corpo, gente. Mecânica. Vamos dizer, agora esse problema do Fluminense aí, eu achei pênalti. Você achou, né? Eu achei. Porque o cara, porque quando tu olha pro outro, ele abre um pouquinho o braço, mas é foda. Tem que ter uma decisão. É pênalti ou não é, Mas bateu. aí não tem jeito, Não é tem interpretativo. jeito, entendeu? Claro, se você abre demais, bateu, Sim. aí... Se abre demais, não tem discussão. Mas quer ver um aqui negócio? ainda... Mas Aí quer ver vem um a negócio? coisa do conflito, você tá falando do pênalti do Fluminense e Chelsea, que foi Isso. marcado depois desmarcado por conselho do Exatamente, o VAR. árbitro ele dá pênalti. Na velocidade Porque do campo ali, ele e dá na visão depois- dele, no ângulo dele, de repente ele interpretou. Mas aí quando isso, ele vai para outro ângulo, Não, cara... eu ele- acho que o VAR veio para ajudar sim, né? Eu acho que vai. Você vê, tem acho que uma França, uma vez, ele classifica para a Copa. Gol do O Henry, Henry, né? Sim. Porra, ali não existe aquilo ali. aquilo ali. Né? Você sai de uma Copa com um erro daquilo. Eu falo sempre com a arbitragem. Eu tenho muitos amigos que dizem, irmão, apita o jogo, esquece o VAR. Faz o teu. Se tu fizer uma cagada,
ele te ajuda. Ele vai te chamar. Se for uma coisa muito grave, ele vai te chamar. Vai chamar, o VAR vai chamar sim. Então, apita, mas não, eu acho que eles estão muito pendentes ainda do VAR. Mas aqui a gente ainda... Aqui que eu digo talvez futebol sul-americano, né? A gente ainda se preocupa muito com a arbitragem, se preocupa muito em entrar na cabeça do árbitro durante o jogo. Né? Apitar o jogo. Que é apitar o jogo. Aí vamos pegar esse mesmo lance do Fluminense. Nenhum jogador do Fluminense foi com o árbitro até a linha de lateral. Que é no Brasil. Ficou buzinando. Ninguém. O árbitro foi lá, viu, voltou, anunciou e vida que segue. Talvez o ambiente tenha intimidado, né, a não fazer isso. E o ambiente aqui é o contrário, né? Há uma preocupação constante. Me cansa. Quando eu faço jogo, me cansa. O árbitro marca uma coisa, vai 5 times. Vamos dizer, Vasco e Flamengo, vai 5 do Flamengo, 5 do Vasco. O árbitro no meio. Eu já falei, marcou um negócio, veio 5, puxa um pra cá, amarelo. Puxa um pra cá, amarelo. Vai embora. Não volta. Quero ver se vem. Dá amarelo. E tá tomando amarelo porque veio 5 e 5. Sou eu que decido com o VAR, não é você me pressionando. Entendeu? E hoje tem uma coisa que eu acho pior ainda. Acontece mais no Palmeiras, né? No caso de Abel, a comissão técnica dele. Não existe aquilo. Não existe aquilo. O revezamento de reclamação. Não existe porque tem um treinador. A primeiro lugar, um daqueles caras que for lá reclamar, eu expulsaria. Expulsa, porra. Antigamente não tinha, era o diretor de futebol. Hoje eles dão a liberdade. Os caras estão televisãozinha vendo o jogo dentro ali. Ok, faz parte do jogo. Você está vendo ali, orientando o treinador. Agora, depois daquilo, revezar, expulsa. Nunca mais, mas tem que ser... Meu Deus. Não é FIFA não, se eu sou presidente de uma federação dela, eu digo, aqui vai ser assim. Nego encostou, expulsa. O treinador não, se ele falar muito, ele vai. Agora, comissão técnica, reclamar de arbitragem, o cara não era para estar ali. Tá ali para orientar, para ajudar, e ainda quer reclamar, tira, mete vermelho. Você falou aí da tua... Você tá otimista com o Ancelotti na seleção brasileira. O que você achou da contratação do filho dele, por parte do Botafogo? Bom, uma coisa David inesperada. Ancelotti. Não esperava, inesperada. Não sei. Trataram o sobrenome, na tua opinião, mais do que o profissional? Não tem um critério para trazer ele, né? Não tem um critério. Confiando. Ele é bom treinador, não sei. Eu nunca vi falar ele como treinador. Fiquei sabendo que ele estava para acertar com o Como da Itália, não acertou. Né? O Como não escolheu. Ele teve bom professor, pelo menos. Não, o pai dele é maravilhoso. E ele também deve ser bom, porque ele é um auxiliar do pai há muitos anos. O pai é um monstro, né? Eu, como digo, se Ancelotti, ele vem para o Brasil, estamos felizes. Ele vai para a Argentina. E qualquer país queria o Ancelotti como treinador, pô. Tô te falando. Isso não diminui o técnico brasileiro, na tua opinião? Não tem nada a ver. Não, acho que porque o Ancelotti, se não fosse o Ancelotti... Talvez sim. O nível dele... Eu sempre digo, treinador estrangeiro, treinador brasileiro, Renato Gaúcho, estrangeiro, já tá aqui, o Abel. Eu tô te falando o que eu pensava. Aí vem o Ancelotti, eu fico no meio. Não, o cara realmente... ele tem uma coisa... Eu queria o Renato na seleção, porque Renato tem vestiário. Seleção é muito cobra criada, então você precisa ter um vestiário, né, forte. E o Ancelotti, ele tem vestiário. Onde ele passou, os jogadores amam ele. Isso mostra que ele tem vestiário. Parte tática, técnica, é você estudar, meu irmão. Todo mundo, ninguém é pego de surpresa. Se tu pegar um time Parnaíba junto contra o Ibis, vai jogar, tu olha lá, tu vai ver aqui, ó. Tudo que se fala de futebol tá aqui. Aprende quem joga, quem não joga, o jogador suspenso. Antes a gente não tinha isso. Então hoje, só é pego de surpresa quem quer. O treinador que quiser, se entrar hoje na internet, ele tem qualquer informação do time, do jogador, do futebol. Então, eu acho que o Ancelotti veio... você vê, 2 jogos. O Brasil fez um grande... Eu vi os 2 jogos. Não. Equador normalzinho. Paraguai um pouquinho melhor. Mas como você quer que ele mostre alguma coisa em 8 dias? Assim? Não tem como. Não tem como. Aí se ele ganha bem... Foi até bom, eu gostei. Dá uma enganada, né? Dá uma maquiada, né? Entendeu? Dá uma maquiada. Se ele ganha bem, os caras dizem, agora a gente vai ser campeão. Não vai. Falando nisso, a gente já mencionou aqui, né? Ano que vem a gente completa 24 anos... mesma coisa, né? De 70 para 94, isso. Copa do Mundo nos Estados Unidos. Você toparia, por exemplo, assim, não sei se Rodrigo Caetano, se Juan, né, poderiam pensar nisso. Acho que fica uma dica aqui, tá, para os dois, que hoje comandam a comissão técnica da seleção brasileira. Você toparia, por exemplo, assim, você, Dunga, Romário, Bebeto, alguns, o Branco já está lá, alguns de 94...
para falarem, né, para os jogadores atuais sobre a importância de se quebrar esse jejum, Ricardo? Claro, é importante. A gente está aqui para ajudar a seleção. Ninguém quer. É como eu digo, eu tive todo esse tempo, nunca fui chamado para nada da seleção e não estou preocupado com isso. Se um dia me chamarem, dependendo de uma proposta do que eu achar, vou ou não, mas eu venho batendo na tecla isso que você está falando há muitos anos. A seleção brasileira precisaria ter ex-jogadores. Você falou, estou em 2002, Edmilson, tem tanta gente boa. Não, eu estou falando de 94 pelas coincidências, não, eu sei. Pela quebra de um claro, jejum. Ok. Mas tem tanta gente boa que poderia estar. Esquece comissão técnica do Brasil. Mas jogadores experientes representando o Brasil e junto dele o presidente da CBF junto com esses caras. Pra quê? Vamos dizer, amanhã não tem um Ancelotti, senta com esses caras, pega o Juan, o Hipótese e o Rodrigo, senta com esses caras, sentam, conversem. Seria maravilhoso, é o meu sonho. Eu não estou falando, meu sonho não é cargo, não é nada disso não, como um consultor. Não, eu queria ouvir além, tem que ser cargo. Tem que ser cargo, você acha cargo? Pessoas trabalhando para a CBF, para ajudar o treinador. Vai ter um jogo na Inglaterra, aí ela vai lá, mulher, vai. Eu queria... Uma comissão fixa, de jogadores. Fixa, mas pessoas capacitadas para trabalhar dentro da CBF. Como tem o Comitê Olímpico do Brasil, tem a comissão de atletas. Como tem a Argentina, gente. Tem 7 jogadores com seu treinador. Entendeu? Então, eu gostaria de ver isso no Brasil implantado. Né? Esquece, não é supervisor nada. São 5 ou 4 ex-jogadores, né, qualificado para estar ali conversar com o presidente. Amanhã vai tirar um treinador. O que é que vocês acham? Qual é a capacidade? Porque seleção não é clube, tá? Seleção não é clube. É diferente. O Brasil, é claro que o brasileiro hoje, ele tá triste com a seleção. Se joga pro Flamengo é 40 milhões, Corinthians 38, o Vasco 20 milhões. Você tem um número de torcedores. O Brasil não, é os 200 milhões. Se você tiver bem, ele te arrasta. E o torcedor do Flamengo torce para a seleção brasileira, e o do Corinthians também, do Palmeiras, do São Paulo, eles torcem para a seleção brasileira. Entendeu? Você ali não está jogando para 20, nem 30, nem 10. Você está jogando para o Brasil, que é 200 milhões. Se você vai bem, é como a gente na Copa, a gente quando ganha, eu sentia, porque a gente não tinha o poder, mas às vezes a gente recebia os cassetes mostrando o Jornal Nacional, a torcida brasileira, e aquilo emocionava a gente via, realmente, quando via um voo do Brasil... Né? Porque a gente não cortava tudo, a gente só queria ver aquilo ali, o torcedor, o carinho. Então a gente vê que jogo a jogo, você vai acreditando, né? Aí quando você ganha um, ganha outro, vai. Então, isso aí é importante. Então, eu gostaria de ver dentro da seleção pessoas capacitadas para ajudar esses jogadores. Porque hoje o mundo está muito difícil. Vamos fazer um exercício? Vamos. Comissão criada. Vem cá, Ricardo Rocha. Conversa com o Neymar. Na hora. O que você falaria para ele? Eu falaria tudo que eu falei para Romário. O que você falaria? Falaria tudo, meu irmão. Eu dei uma entrevista agora e fui muito criticado. Porque eu falei que eu confio, espero que ele possa estar na Copa do Mundo. O futebol mudou, eu acho que ele está vendo esses jogos. O Diego fisicamente está voando. Nome não se joga. Eu queria falar para ele, eu confio em você, gostaria de ver você num alto nível técnico, você tem condições de ser o Neymar, e iria falar outra coisa, que o Messi, claro, independente de se cuidar mais, o Messi foi campeão da 5ª Copa dele. Neymar seria a 4ª, mais ou menos, né? 14, 18, 22, seria a 4ª. É a tua vez, meu irmão. Aproveita, esquece tudo. Família, para pagar a tua filha, né? Esquece. Porque você não sabe. Minha família hoje, ela tem um orgulho muito grande. Como a família dele tem orgulho dele, mas você imagina dentro de um currículo desse cara. Esse cara tem muitos títulos, esse cara tem mais de 40 títulos. Fiquei sabendo. Ele ganhou uma coisa que eu não ganhei. Eu não ganhei a Olimpíadas. Ele ganhou no futebol. Ele ganhou. Fazendo gol, né? Fazendo gol, né? Entendeu? Então, ele foi campeão. Então, o que eu queria dizer é, meu irmão, faz o que você gosta, que é jogar futebol. Esquece tudo. São 6 meses de preparação. Pensa exclusivamente na seleção brasileira. E outra coisa que eu iria falar para ele, chama esses jogadores e fala para eles uma coisa. Eu preciso de vocês. E vocês precisam de mim estando bem. Junta as mãos, vamos treinar. Só isso. Porque os caras amam ele. O Yamal, o ídolo dele é Neymar, pô. Sim, veio para o Brasil para passar férias com o Neymar. Aí o cara falou, não, mas ele é ídolo do Neymar por tudo que ele fez. Não importa o que ele fez. Ele é ídolo do cara, de um garoto. Entendeu? Então, eu acho que Neymar, ele é fundamental nessa transformação nossa.
Ah, ele não quer mais. Ok, então Neymar, obrigado por tudo. Mas se eu tô com ele, eu ia contar muita história para ele, ia contar de como é bom ser campeão do mundo. Só isso. Da felicidade que eu tenho. Tu ia provocar ele nesse sentido, né? Iria conversar que, que o Messi, mesmo ganhando tudo, mas o patamar dele aumentou depois que ele ganhou a Copa do Mundo. Sim. A verdade é essa. Até hoje, o maior ídolo depois de Pelé para mim como jogador tem o Roberto Dinamite e tem o Zico. Eu torcia pelo Vasco, mas eu adorava Zico. Já falei isso para ele. E hoje o nego ainda fala que Zico não ganhou uma Copa do Mundo. E poderia ter ganho. É verdade. Mas não mexe para mim nada. Eu falo do Zico como depois de Pelé o jogador mais completo que eu vi jogar. Maradona, gênio, todo mundo, Ronaldinho, tem muita gente, mas eu digo, completo Zico. Entendeu? Então você ganhar uma Copa do Mundo, você imagina Zico com uma Copa do Mundo? Falando nisso, qual foi o atacante que mais porrada você teve que dar para poder... Esse cara aqui só na porrada. Ah, é difícil. Eu joguei contra Careca, foda. Romário, Bebeto, é sopa de tamanco, pau puro. É. Não dá pra alisar não, porque os caras... Bateu mais em quem? Ah, tem tanta Quem é que gente. sofreu mais, cara? Não tem, não sei. Eu não vou cronometrar isso, não. Não, mas a pancada foi mais em quem? Batistuta, Brasil e Argentina. Batistuta. Batistuta, o couro comeu. Eu vi você ser expulso já no final da carreira. É, mas ali não bati Com- muito no Sávio. Com Sávio. Com 8 minutos de jogo, ele foi expulso. É, mas ali é o seguinte, eu conto isso, mas não adianta, já passou tudo. Eu tinha torcido o jogo Brasil-Uruguai no campo do Vasco, Brasil-Paraguai, eu acho, um jogo amistoso na quarta. E domingo tinha um jogo com o Vasco. O cara, dá pra jogar? Eu falei, não dá. Eu falei, não consigo girar. As duas faltas, foi que eu não consegui girar. O cara deu as duas tapas. O moleque era ali. O moleque, um craque de bola, e a rolimã enferrujada, toda dura. Eu meti a pancada e saí. Quando eu saí, você vê, o juiz, eu me esqueci quem era o juiz, um amigo meu. Ele expulsou, ele falou, Ricardo, gostei da sua educação. Eu podia fazer, nem olhei. Foi ali. Cara, foi esse lance. Foi do banco, do banco. Tu tava ali perto. Não, eu tava atrás do gol. Do outro gol, isso. Foi muito engraçado. Foi, porque o Sávio, malandramente, porque o Sávio jogava pelo lado esquerdo, esse dia foi jogar pelo lado direito. Naturalmente, alguém deve ter dito, Ricardo não tá legal. Não tava legal. E aí, bola pra cara, cima primeiro dele. lance, uma falta e tal. Cara, com menos de 8, 10 minutos, o Sávio vem no gol à direita do Maracanã, Isso. frente do banco de reservas do Vasco, no vestiário do Vasco. O Sávio rabisca, esse cara dá-lhe uma porrada no Sávio, o juiz vermelho. Cara, ele deu 2 passos, já saiu do campo e entrou no vestiário, cara. Foi Nem muito- reclamei, Nem reclamou. Não. Fazer o quê? Nem reclamou. Apresentei O lá. Sávio que foi desleal contigo. Foi, apresentei nas placas do Maracanã, só que aqui é o comercial do Maracanã e saí. Mas é Um porque cracaço. o Sávio esteve aqui recentemente. Não, Não, ele é- botou você na lista negra dele. Não, Não botou, não, não botou, mas não eu botou não o tinha. Tingo, botou o Aço. Não, você vê, mas não. Eu Não, fui foi expulso. pontual ali. Foi 2 faltas normais que mereciam expulsão. Sim. E de um jogador Não, isso só fez falta extraordinário. porque você tava arrebentado, né, Não fisicamente. tinha né? como jogar. Aquele jogo eu tô te falando, de coração, não adianta agora falar, eu não tinha. Se fosse hoje, eu não jogaria. Mas nessa hora você não disse, não vou jogar. Não, mas eu É, quero porque falar- você quer que o jogador cobre falta, que o jogador cobre escanteio. Não, mas mas você também não teve Não, né, eu peito não pra devia, dizer, não vou jogar. Eu não deveria jogar, mas o médico, não, Ricardo, isso é importante. Eu falei, eu não aguentava girar. Que 2 bolas, normalmente, uma eu poderia ter falta, a outra eu ganharia dele. Sim. Não é problema só de velocidade. Não tinha ranking. Mobilidade, não tinha. né? E um garoto, um fenômeno, eu adoro o Sávio. Um cara do meu, falo com ele de vez em Sim, quando. sim. Aí quando eu ligo pra ele, eu digo, não comentamos sobre a falta. Outros assuntos. Ele é sensacional. O cara Você esteve assim, aqui com a gente também. ele jogou muito no Real Nossa. Madrid, no Flamengo. Cracaço de bola. Pessoa do bem, né? Pessoa do bem. E é isso, o futebol é a gente deixar amizade, a gente aqui tá conversando, vocês me viram. Mas ele só quer que você conte história triste, né? Pô, bata zagueiro, jogou Do pra Real caramba, Madrid. pô. E o quê? Os Não. vídeos dele no Real Madrid. É. Tem 2 minutos e 30. Não, e outra coisa, eu falo os caras, pra gente era muito difícil. Por quê? Vocês sabem. O cara que jogava na França, ia jogar na Espanha, ele era estrangeiro. Hoje não. Sim. O mercado ele abriu. Então, todos os caras, na minha época, eram estrangeiros. Todos, a não ser que jogou na Espanha. Mas Portugal era estrangeiro. Porra, na minha época era eu, Prozinés, que jogava muito. Rage, Nossa, Romeno. meia, né? Romeno, Absurdo, cracaço. o Hugo Sanches, porra. Que isso. Não, então era muito difícil você jogar. Você vê, a gente comenta, o time do Mourinho foi campeão da Champions sem nenhum italiano. É verdade. Isso na nossa época. E outra coisa, o estrangeiro que estivesse no banco, ele só poderia entrar no lugar do estrangeiro.
Vê que coisa. Eu não poderia entrar no lugar de um espanhol. De um espanhol. Não. Eu só poderia entrar no lugar do estrangeiro. Se eu fosse um bancário, se o cara quisesse, Ricardo, eu vou fechar mais um time e você vai jogar. Mas um Prosinense que era meia, fenômeno. Raj meia, fenômeno. Hugo atacante, entendeu? Sim. Mas eu consegui jogar os 2 anos, mas assim, era tudo muito difícil. Né? Mas assim, era difícil pra gente. E tem mais, quando eu fui contratado pelo Real Madrid, eu fui contratado, a última contratação foi em 1960, eu acho, 62. Foi o Didi e o Canário, se eu não me engano. Evaristo veio antes. Mas eu, depois de mais de 20, 30 anos... É mesmo? Pega. Rapaz, não sabia disso não. Eu fui o primeiro. Que eu ano abri foi aquilo isso? ali. Ver quanto é que foi os caras... Não, você... 91. Caraca. Não tem brasileiro, né? Antes de 91, só em 60. É. Não tem, não. Rapaz. Não tem, não. Não tem, não. Didi, Canário, eles não contratavam jogadores brasileiros. Então eu digo que eu meio que abri o caminho, né? Verdade. Depois foi Vitor, todo, porque eles viram meu comportamento, minha maneira de É, ser, um entendeu? muito maior, né? Era muito difícil você jogar nesses clubes, né? Você vê, o Zico foi para a Udinese. Sim. Se Zico é hoje, Zico vai jogar na Udinese? Nada. Vem cá, como é que foi, cara, morar em Madrid, hein? É maravilhoso. É um lugar, eu até hoje, eu amo. Aí você moraria tranquilo. Ou se fosse para morar, escolher um país, vamos dizer, Madrid, agora. Um povo maravilhoso. Como é que foi pernambucano em Madrid, cara? Foi bom demais. Porque assim, a cultura ela muda. E outra coisa, eu fui. Aí como eu digo dos garotos hoje, vão com 18 anos. Sim. Eu fui com 29 anos. Com ideia já. Jogando na América do Sul, 5, 6, 10 brasileiros nas costas. É como eu falei outro dia com o Zico. Foi desfrutar, né? A gente, quando ia jogar fora, a gente experiente. 2, 3 Copa Libertadores nas costas. Raramente ia e voltava. Hoje o garoto vai e volta. Vai e não joga, porque é novo. São muito mais maduros para aquela situação. Zico, se eu não me engano, saiu com 29 anos. A primeira vez que eu fui pro esporte, saí com 26. Entendeu? O Júnior com 28, 20. A gente saía pronto, Falcão, todo mundo. Sim. Foi o que o Ébolo disse, né? Jogador formado. Formado, né? Coisa, Ébolo, que eles hoje não vão. Eles precisam de ajuda. Porque precisa jogar 18 anos, o Hendrick, novinho, gente. Não, agora o Estevão agora, né? Estevão agora vai jogar nesse time de Chelsea. Quer dizer, raramente, às vezes, você vê o Coutinho, que sofreu os 3 primeiros anos. Sim. Foi para a Inter, foi emprestado para a Espanha. Até ir para o Liverpool estourar e mostrar. Por quê? Não tá maduro, não tá completo para jogar no futebol europeu. O futebol europeu hoje é força, velocidade deles aprenderam a jogar. É incrível, o futebol mudou, gente. E a gente tem que acompanhar. Totalmente, eu concordo demais com isso. Acompanhou, por isso que eu digo, eu sou um cara hoje moderno, porque eu sei o que é o futebol. Eu não tenho saudosismo, não. Eu tenho, como eu digo, minha época, bonito, mas passou, caramba. 70 passou, a minha 80, 90 passou. Eu tenho que falar de agora. Time que pressiona, todos os caras que vêm falar mim, falam comigo, cara, eu quero um zagueiro rápido, tem que ter velocidade. Outra coisa, eu tenho 1,80 m. Você jogava hoje em dia, você acha? Eu mole, mas eu seria um... Marquinhos tá jogando, tem 1,83 m. Não, mas eu digo o seguinte, pela velocidade... Jogaria, mole, porque é outro treinamento, gente. Eu ia ter a velocidade. Ou seja, você ia ter o treinamento... Se na minha época eu tinha tudo de um bom zagueiro, um bom zagueiro, eu teria hoje também. Aí daqui a 10 anos a gente ia perguntar, o Marquinhos jogava? Não, porque o cara tá um foguete. Você ia se adaptar, são épocas. E você ia ter o tratamento que os caras têm hoje, que é a parte de nutrição, de fisiologia, de fisioterapia. Ó, o cara me perguntou, e Pelé? Eu falei, Pelé marcou 1.200. Eu acho que hoje ele tinha 2.400, o dobro. Por quê? Hoje se joga em linha, Romário, com essa linha que o nego faz. Na primeira bola metida dele, ele ia meter 3, 4 gols por jogo. Tô te falando, aquela linha alta que vem aqui, o cara ia te trazer e jogar nele, é muito rápido. Bebeto. Só ia ter que guardar o livro do Lampião. Bebeto. Verdade. Cara, que papo, né? Bacana, dá pra mais de metros aqui, né? Dá sim. A gente queria agradecer Fica com demais, cara. Quero mais aqui. A gente queria agradecer demais, você sempre foi um parceiro com a gente. E assim, eu, particularmente, né, acompanhei demais a trajetória, né, da tua vida como profissional. Como jogador, depois aquela experiência que você teve ali no Fluminense como auxiliar técnico, você também como comentarista, né? Colega nosso de profissão hoje. Então, obrigado mesmo
pelo fato de estar aqui com a gente hoje, Ricardo. Obrigado, Éboli. Valeu, Obrigado, cara. Éboli. Obrigado pelo Obrigado. carinho, tá? E é muito bom contar um pouco de história, mas o que eu queria falar no final é o seguinte: vamos acreditar na seleção brasileira. A gente não é favorito, tem muitos favoritos, deixa o favoritismo para eles e vamos trabalhar. A gente tem um ano aí para uma Copa do Mundo, para se preparar, um ótimo treinador, bons jogadores, e espero que o Neymar possa colocar na sua cabeça que ele pode nos ajudar. Então isso seria fantástico. Só uma que eu esqueci Olha. mesmo. É assim, você mencionou aí, mas a gente não se aprofundou. Teve que segurar muito o Romário para ele não ir dentro do Zagallo? Muito, porque, claro, a gente sabia do embate que tinha ali, né? Uma mágoa do Romário em relação a ele, o Zagallo tinha problema, mas assim, eu me policiei muito em estar de olho naquilo, porque eu não queria que Foi o teu maior jogador- foco durante a Copa? Um dos. Quando eu vi que uma aproximação, não sei como se... Eles se respeitaram, tá? Toda a Copa, mas eu... Mas tinha ficava muito ligado. rusguinha entre os dois? Não, tinha porque a gente... indireta entre os dois? Não, zero. Não teve. Eu beijo, não percebi nada. Porque quando eu estava mesmo, eu ficava olhando, qualquer coisa eu falava com ele, mas nada em relação ao meu grande amigo Zagallo, né? Um ganhador, um cara fantástico, mas assim, eu fiquei meio que policiando muito os dois. Sei. Eu era um cara que de longe eu ficava olhando. Quando eu sentia um cruzamento, eu mesmo que chegava no meio, aí vamos embora, vamos para ali. Não por nada, para não ter. Para evitar. Para evitar. Porque eu não sei o que seria da cabeça do Romário. Estava muito magoado com tudo que aconteceu. Mas ele estava mais feliz do que magoado. Ele estava muito feliz na Copa do Mundo. Sim. Ele se preparou para ser esse campeão e o melhor jogador da Copa. E há de quem atropelasse a autoridade do xerifão Ricardo Rocha. É verdade. Que foi nosso convidado de mais essa edição do Conta e Manda, que tem a parceria da Colibril, chopp artesanal, qualidade carioca, com vários Pô, isso sabores. dá uma água na boca. hein, Olha, cara? olha só, Que olha isso, só. Como hein? eu falo, olha a imagem do Isso capeta. dá uma Olha a água imagem na do boca. capeta. Se você quiser conhecer todo o trabalho do pessoal da Colibril, vá nas redes sociais da Colibril, nosso parceiro, que mais uma vez acompanhou aqui esse bate-papo. O Ricardo vai ganhar, inclusive. Ricardo Vou Rocha vai ganhar agora. Ó. Aqui, calma aí, vamos aqui, ó. Aqui é ó. igual caldo de Aqui, cana ó. na hora. Isso aqui, ó. Isso é pra já esperar chegar em casa. Isso. É pra você, vai. Esse ó. copo não vai ficar vazio, Não vai ficar tá? vazio, Esse vai ficar copo assim, não vai ó. ficar vazio. Vai ficar Você assim, vai ó. receber Colibril e isso é uma lembrancinha também do pessoal da Colibril Obrigado, para irmão. você curtir o trabalho dessa turma. Gostou? Demais. Curtiu? Maravilha. Curti. E você, curtiu também? A gente se amarrou demais aqui, tá? Faz o seguinte, continua seguindo a gente, ative o sininho para receber as nossas notificações e em breve outro grande convidado aqui com a gente, ó, no Conta e Manda. Valeu, Éboli. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente.